Senhores, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite de vocês por oportunizar a chance da gente responder alguns questionamentos da reitora. Eu acho que está muito batido e redundante as nossas falas em alguns pontos, mas foi importante isto. Para quem não me conhece, meu nome é Ivanilson Marinho, eu sou vereador aqui na cidade pelo 3º mandato e decidi levar essa discussão extra-muros ou discussão intramuros da universidade para o Parlamento Municipal, para que os meus colegas pares tivessem também, tirassem seu convencimento sobre essa pauta, que é muito importante para esta universidade, é muito importante para os revalidantes pela via ordinária, é importante para os revalidantes pela via simplificada e também é importante para a saúde pública desse Brasil, principalmente nas cidades dos interiores mais distantes. E eu tive a oportunidade de conhecer médicos que 3 semanas de distância que você precisa percorrer de barco para chegar na cidade que ele está. E talvez quem critica a formação dessas pessoas poderiam sugerir as vagas de medicina para os alunos que se formam aqui. Mas certamente 90% deles não querem essas cidades distantes, querem ficar nos grandes centros. E surgem essas pessoas que se disponibilizam para isso, de cuidar da saúde pública dos brasileiros nos locais mais distantes desse Brasil. E é por essas pessoas que a gente trabalha, tanto os colegas advogados pela revalidação ordinária simplificada, como também por esta universidade que trabalhou nas 2 vias de revalidação. E desejo ao Consup serenidade e sabedoria, à reitora que conduza ao final desse processo, tumultuado como foi, da forma como foi, e que se conclua isso da melhor forma possível. É o desejo de todos nós e vamos esperar que isso aconteça nos próximos dias. Prazer, eu agradeço aqui a organização do podcast do Marco Ross, toda a equipe. Meu nome é Lucas Aquino, sou advogado, especialista em direito médico, em revalidação de diploma médico e tenho um escritório aqui em Gurupi, no estado do Tocantins. Só uma pergunta, eu vi que há alguns dias atrás, a UNIG fez uma nota em relação a um vereador que vocês tiveram desentendimento. Você pode falar pra gente? Como Na que foi? verdade, Eu não acompanhei, então não sei o que aconteceu. na verdade, foi uma moção de repúdio. E Sim. quem fez foi o Consup, foi deliberado pelo Consup. Eu sou presidente do Consup porque, pelo regimento, o reitor é presidente do pleno, né? Mas o reitor não tem direito de voto. Ele só vota se houver empate, É o voto de né? Minerva, né? É isso. Então, eu acho que na minha gestão toda, em quase 5 anos que eu tô, eu acho que eu dei 2 votos, né, de Minerva. O restante, então, é bom ficar claro isso. E o Consup aprovou uma moção de repúdio contra o que o vereador, né, colocou contra a minha pessoa, porque eu fui chamada à Câmara, quando começou toda essa discussão desse processo na Câmara. Em relação a essa moção de repúdio, Lucas, é importante deixar bem claro que, ao contrário deles, eu não sei porque que o Guilherme não falou o nome, porque ele deveria falar o nome. Ele e ela, eu não tenho problema de esconder nada de ninguém. Nunca escondi. São 3 mandatos como vereador em Gurupi. E se tem uma coisa que talvez eu possa errar é por ousadia, jamais por omissão. E eu disse isso na Câmara Municipal e falei que não falaria isso na Câmara Municipal, porque foi uma reunião interna na sala do presidente Valdônio, onde, naquele momento, a reitora se apresentou aos vereadores, e eu, na qualidade de vereador, como se responsabilidade nenhuma ninguém tivesse. Como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma em relação à situação dos alunos do processo de revalidação simplificada sob júdice. Como se o Consup não tivesse responsabilidade nenhuma, e ela estava presente com a comissão de revalidação, comissão permanente, e que, diga-se de passagem, tá? Foi nomeada em troca de uma troca de informações entre a reitoria e fundação, que se não tivesse nomeação da comissão dela, o processo não caminharia. Não é bem assim. O vereador, deixar bem claro para o Guilherme, que eu conheço, meu amigo, ele sabe quem é o vereador, tem que falar o nome. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. E eu disse na reunião com os vereadores que a reitora estaria mentindo. Porque, na verdade, é uma parcela de responsabilidade dela lá do início do processo, onde virou as ações, onde gerou essa quantidade de demandas judiciais da Fazenda Pública, questionando um edital que o Conselho Superior, como ela mesma fala aí, eu não votei, mas o Conselho Superior votou. Era muito mais fácil ela dizer assim, olha, lá no início, a Procuradoria, em dezembro de 2021, recomendou a gente de que haveria uma enxurrada de ações judiciais para cumprimento em 24 horas. Era impossível você cumprir, porque eles aprovaram as normativas. Eles, o Conselho Superior. Se são 30, mas se só 5 ou 6 abrem a boca, não é problema nosso.
E não é problema dos advogados e nem da Unirig. E esse é o grande problema. E eu disse isso lá. Quem recebeu a moção de repúdio foi eu, o vereador Ivanilson Marinho, quando eu disse que ela não falava com a verdade para os vereadores, dentro de uma sala com 14 ou 15 vereadores. E eu disse isso lá. Já que ela fez a moção de repúdio, quebrei o acordo que eu tinha feito em sala e que eu disse o que ficasse a discussão na sala do Valdônio, morreria na sala. Mas como ela explicitou isso para fora, eu fiz questão de falar isso na Câmara Municipal. Repito, tanto ela, que era reitora, que criou a comissão instituída por ela, pessoas indicadas por ela, como o Conselho Superior que aprovou os editais, revalidação ordinária, prova, revalidação simplificada, análise documental, foram eles que fizeram isso. Quem deu causa a isso não foi a Procuradoria Jurídica. Quem deu causa a isso não foi a Câmara Municipal. Quem deu causa não foram os professores da universidade, muito menos os servidores. Mas, infelizmente, foi o Conselho Superior. E disse ainda na Câmara Municipal, ela, como reitora, está de parabéns por inicializar um processo importante no âmbito desta universidade. Mas isto gerou tanta coisa confusa dentro do processo, eles misturaram tanta coisa que não é a Procuradoria. Como ela disse, não é eu que voto, quem vota é o Conselho Superior. E o Conselho Superior que votou no edital da forma como está. Bastaria simples dizer, olha, infelizmente, lá no passado, nós erramos, nós não limitamos quantidade, nós deixamos aberto, o que virou as mais de 3.000 ações judiciais. E nesse particular eu precisava fazer isso, porque é uma coisa que aconteceu e que a cidade inteira sabe, que eu recebi ligação de todo mundo, e eu falei isso para todos. Quer dizer, então, que a nota de repúdio no seu ver, na sua versão, foi até errada. Não, cara, eu não li, cada um pode falar o que quer, o Consup fala no Conselho Superior, eu falo no Parlamento. Sim. Eu não me importo com relação a isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Professores já colocaram nariz de palhaço para a Procuradoria Jurídica em anos anteriores, porque nós fomos contra a interpretação que eles achavam que era mais benéfico para eles, nós fomos contra. E contra a Procuradoria, os membros entraram na reunião e colocaram nariz de palhaço. Então, esse tipo de coisa na universidade, vocês que não participam, talvez vocês não conhecem muito, mas a gente que participa disso, essas investidas contra este vereador, não é por esse negócio só de revalidação, é por outros pontos que eu estou mexendo que eles estão extremamente preocupados e vão ficar, porque eu não vou parar por aqui. E um papel fundamental do vereador, do que eu vejo, um direito constitucional de fiscalizar o Poder Executivo. O Executivo, todo ato que se faz do Poder Executivo. E a Faculdade Unirig pertence ao Executivo. Enquanto o vereador for submisso e não poder fiscalizar, fica difícil realizar isso, entendeu? É dever nosso fazer isso. A administração pública direta, as autarquias em regime especial, as fundações, é obrigação nossa. Se tem alguma coisa que vai trazer prejuízo a alguma dessas autarquias, é obrigação nossa tentar remediar isso. E foi isso que nós fizemos. Nós levamos à tona para a sociedade de Gurupi, para servidores que não sabiam, inclusive para o próprio membro do Consup, que nem sabiam o que estava acontecendo, porque eles não falavam. Então, assim, eu acho que o desgaste faz parte do processo, mas eu acho que, inclusive, o Conselho Superior entendeu o tamanho do problema e caminhou no sentido de apresentar uma solução para esse problema envolvendo a revalidação simplificada. Sim, agora pode tocar o barco. Vamos lá. Câmara, quando começou toda essa discussão desse processo na Câmara, um dos vereadores entrou em contato comigo e falou, Sara, você poderia vir à Câmara, conversar com a gente, né? Só entre a gente, os vereadores. Eu falei, para você esclarecer os fatos, eu falei, vou. Se for somente com os vereadores, eu vou. Porque, assim, eu estava sofrendo agressões de tudo que é tipo, né? Eu tinha recebido prints que eu ia receber uma surra, já tinha até de possíveis mortes. Então, o negócio foi assim, eu precisei abrir um boletim de ocorrência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre isso daqui. De fato, ela recebeu. Agora, a questão é quem fez. Você não pode estabelecer algo genérico. Quem fez? Porque todos os links dessas pessoas que passaram para a gente de quem fez, dá a ideia de que eram fake news. De gente criada nesse sentido de gerar essa turbulência. Eu entendo a situação dela. De fato, ela recebeu algumas coisas, mas quem fez? E quem fez? O que ela fez? Ela foi na delegacia? Ela fez boletim de ocorrência contra esses fake news, desses boletins de ocorrência. E eu ainda falo mais, a Procuradoria responde pela Academia e pela Fundação. Quantas dessas denúncias foi encaminhada para a Procuradoria Jurídica? Quantas dessas denúncias foi encaminhada para a Procuradoria Jurídica para que ela desse andamento para que ela pudesse caminhar com esse procedimento junto às instituições que faz o controle da segurança pública? Eu acho que o mais importante é pegar e juntar. Olha, eu recebi denúncia de ameaça e eu fiz uma representação que
tá aqui, ó, de quem que eu fiz, dessa pessoa que fez, aonde que fez, qual foi o Instagram que fez. Eu acho que o mais importante é isso, falar que eu fui ameaçado, mas e aí, eu fui ameaçado e não fiz nada, então quer dizer que eu gostei da ameaça. Sim, e quem ameaça, sim. né? Quem ameaça, tem a pessoa que ameaçou ela, vai ter o Instagram, vai ter o WhatsApp, vai ter o número, e tem como hoje em dia rastrear quem foi. Hoje a tecnologia deixa vestígios. Claro, hoje claro, ninguém fica no anônimo, né? Fosse o tempo, ela entendeu? sofreu pressão, algumas injustas, reconheço e tranquilamente. Agora, outras, eu acho que a gente deveria ter sido informado disso. Ela aconteceu isso comigo. Quantas e quantas vezes nós da Procuradoria fomos em delegacia para analisar algum ponto envolvendo envolvendo acadêmico, envolvendo uma área da própria academia, quando ela não era reitora. Nós já fizemos isso, isso é muito natural. Agora, eu não tenho conhecimento como procurador jurídico de que algo chegou dentro da Procuradoria. Talvez tenha chegado, tá? Sim. Mas não que eu tenha conhecimento. E também ninguém hoje pode apoiar um ato criminoso. Claro, se a pessoa foi ameaçada, ela tem que ser punida, até mesmo... ela tem que ser julgada por isso. Doutor, e cumprir eu não tenho pena. nada contra a Sara. A pessoa da Sara, a farmacêutica, excelente profissional. Excelente profissional. A Sara já me ajudou, já me serviu várias. Eu tenho nada contra, o problema não é Sara. O problema são as deliberações internas da reitoria e um processo em que o Consul participou, que virou uma celeuma jurídica. Nós estamos aqui em um podcast de voltar da área jurídica. E eu, na figura de vereador, esse é no meu papel de fiscalizador, é que eu venho aqui responder vocês. Mas eu só acho que a gente deveria ter avançado em relação a isso. Tá ok. De ocorrência, hoje inclusive eu fui citada pela vara do juizado especial para eu comparecer para o depoimento. As pessoas que tinham colocado essas falas, eles já foram ouvidos também pela delegacia, né? Então, foi uma coisa assim um pouco cabulosa, né? Ao ponto que isso chegou. Eu acredito que isso não represente a maioria. Então, ela está respondendo aquilo que a gente não sabia. Eu não assisti esse vídeo, então eu não tinha uma sequência nenhuma sobre isso. Agora ela disse que foi. Agora, quem são essas pessoas, eu confesso para você, não sei, são alunos da revalidação simplificada, são fakes criadas para gerar essa instabilidade, para gerar essa confusão, inclusive envolvendo os próprios revalidantes pela via simplificada. É difícil a gente chegar numa definição sem que o judiciário tenha uma decisão sobre isso, mas é bom que ela respondeu que ela tomou os caminhos corretos, era isso que eu não tinha conhecimento. Sim. Vou comentar não. Maioria deles, porque a manifestação é direito de todos, né? O super respeito, inclusive atendi eles no meu gabinete, né? Falei para eles a situação, eles até me pediram desculpa em função de vários outros, mas enfim, chegou a esse... E de fato eu confirmo isso. De fato ela recebeu mesmo. Não foram todos os revalidantes pela via simplificada que comungavam, inclusive com aquela própria denúncia que foi feita no Parlamento Municipal. E de fato ela recebeu eles, né, e ponderou aquilo que gerou essa problemática toda, a demora, tá, na espera de resolver isso, que virou essa celeuma inteira, mas eu preciso confirmar isso porque os próprios revalidantes me falaram que foram recebidos por... E os próprios revalidantes na manifestação está sendo super pacífica, não está tendo desordem, não está tendo xingamentos, não está tendo ameaças, pelo menos que eu presenciei não, e até então não fiquei sabendo de nada que os revalidantes fez uma coisa de errado. Pelo contrário, eles estão dando um exemplo de manifestação pacífica. Não, sim. Eu já emiti minha opinião no sentido de que não haveria necessidade deles estarem aqui. Isso tomou um rumo tão bem definido que, estando ausentes ou presentes, eles não resolveriam isso de forma nenhuma. A presença deles aqui é importante. Agora, da forma, com a demora, com a estabilização, por isso com o sobrestamento, todos os processos do TJ, eu já cheguei a manifestar para eles que não haveria necessidade nenhuma deles ficarem aqui e que deveria então aguardar ou um acordo extrajudicial, ou um acordo judicial com homologação pelo tribunal, ou então uma decisão mesmo do STJ. Tá ok. Pode passar, Thiago. Chegou a esse ponto. E aí, nessa reunião que eu fui com os vereadores, eu expus toda a situação que estava acontecendo e o vereador veio me chamar de mentirosa, que eu não tinha o mínimo de respeito pelos colegas dele, pelas mentiras que eu estava contando, né? E isso me chateou muito, né? E aí eu confirmo que foi eu que falei isso. Eu disse isso. Porque, de fato, é chegar no parlamento de pessoas que não conhecem a Unirc. Quem é que estuda as normas da Unirc? Quem é que conhece aquele calhamaço de leis que aquela instituição tem? Quem é que analisou os editais? Qual? E todos os vereadores, eles me procuram, mas não conhecemos sobre isso. Eu dou um exemplo para vocês, a Leda é radiologista, tudo envolvendo saúde, eu falo com Leda, falo com Marilis, que é a esposa do Dr. Maurício, eu não entendo nada disso.
né? Quando eu falo de empresa de comércio, eu converso com o Valdônio, eu converso com o Zezinho, eu converso com o Colemar, que militam nesse ramo. Eu não sou formado em área. Todos eles vêm. Quando você pega a versão do que ela falou com aquilo que a gente estava falando em Câmara Municipal, parecia que eu estava contando uma história completamente diferente. E que os processos judiciais me diziam uma coisa, ao contrário daquilo que ela estava trazendo. Mas foi nesse particular, do contexto como ela colocou. Como, olha, nós descobrimos isso aconteceu, tá? E virou essa quantidade de ações judiciais. Mas por que virou essa quantidade de ações judiciais? E quando eu coloquei na frente dela a ata da Procuradoria Jurídica, informando qual que era a orientação da Procuradoria Jurídica, né? Aí a gente conseguiu fazer uma comparação ali na reunião, e aí o clima começou a ficar diferente. Ela teve a oportunidade de se manifestar, mas, de fato, eu disse isso, sustento, naquela fala em qualquer outro lugar. Sustento. O problema foi lá no início, lá no berçário, lá embaixo, tá? Que começou isso a acontecer. Eu só queria que eles assumissem isso, tá? Eu tenho coragem de assumir tudo que eu falo e tudo que eu faço, tá? Eu não tenho esse problema. Só gostaria que a recíproca fosse verdadeira. E acaba que na Câmara hoje você é referência, sim, na UNIG, porque você já foi professor da UNIG, você formou na UNIG e você é procurador concursado da UNIG. Todo assunto que vem da UNIG, eu acho que dos vereadores que tem mais conhecimento sobre a UNIG é você. O vereador André Cacheta disse um negócio na sessão passada que é verdade. Não tem nenhum projeto da UNIG em 3 mandatos que eu não tenha conduzido e que não tenha aprovado. Nenhum. Envolvendo reitoria, fundação, servidores, nenhum projeto, nenhuma matéria, nenhuma pauta voltada a isso. Não tem nenhum projeto que ficou arquivado. Nós sempre conduzimos todos os projetos de lei. Agora, nós só servimos para aquilo. Sim. Só servimos para aprovação de projeto de lei. Depois, você se torna uma pessoa desprezível. Como, por exemplo, quando eu comecei a questionar a situação dos professores com dedicação exclusiva. São entre 26 e 30 professores que recebem 30% a mais com obrigação de produzir. A minha pergunta é, quem está produzindo para receber 30% a mais? Eu já comecei a ter problemas, gente envolvida dentro da reitoria, gente fora de reitoria, gente falando besteira, mas eles vão ter que responder. Se não responder por bem, serão convocados na Câmara. Sim. E expor isso. Só que aí acabou que o pleno também acabou descobrindo, me pediu para eu expor, eu expus, né, o que tinha acontecido comigo, e aí eles fizeram uma moção de repúdio. Não foi na audiência pública, foi uma antes da audiência pública, foi dentro do gabinete do presidente da Câmara, né, que nós reunimos eu levei os membros da comissão de revalidação, e também fui acompanhada por eles e estava presente quase todos os vereadores, não eram todos. Então, depois que eu relatei, expliquei, ele veio com essas acusações, né? Mas aí o pleno descobriu, eu nem ia levar, e o pleno descobriu e fez essa moção de repúdio frente às agressões verbais que foram impostas a mim. Somente um. Uhum. Entendi. É interessante Tanto que a moção de repúdio foi direta a ele, né? Porque, se não me engano, ele também tem ligação ao UNIG também, né? Sim, ele é procurador da instituição também. Inclusive, nós até pedimos o afastamento dele das ações, né? Mas, enfim, aí cabe à fundação decidir. Entendi. É porque eu achei interessante por ele ser da UNIG. De fato, ela está certa. Ela pediu o afastamento das ações. Eu só fiquei triste com uma coisa, que eu manifestei tantos processos, ela foi pedir meu afastamento depois que não tinha mais prazo aberto. Aí, como advogado, é ruim, né, doutor? Né, doutor? Mais de 500 processos abertos, eu deixo com 30. Aí pede meu afastamento. Tá de sacanagem, cara. O seu parecer já foi dado, já foi concluído. Cara. Agora não tem mais nada de fazer. A minha orientação jurídica, a minha orientação como procurador jurídico, desde o início, ela é a mesma. Eu nunca mudei. Desde o início. O problema é que eles querem se proteger. Eles erraram no passado, querem jogar responsabilidade em outras pessoas e não querem assumir a responsabilidade deles. Foi isso que aconteceu. Inclusive de pessoas que ela escolheu para participar lá no início dos editais. Que tentou esconder justamente isso. O erro está lá no início, o erro não está no final. O erro está lá, se abriu para todo mundo, os revalidantes não tem nada a ver com isso, os advogados que agiram corretamente não tem nada a ver com isso. Agora, eu chego no final do processo para dizer que, olha, gente, isso aconteceu, mas aconteceu de que forma? Enfrenta o problema. A pessoa precisa entender que ela tem que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de mim que eu fiz para gerar tudo isso? Pelo que eu vi, nada. Fica tipo uma imagem querendo achar algum culpado. Não assumindo a culpa, não. Vou colocar a culpa em fulano. Não tem culpa não. O judiciário que é culpado. Exatamente. Na verdade, o que quer dizer foi o judiciário que é culpado.
Unig, né, teu no mesma faculdade, essas opiniões divergentes, né? Tá, mas Sara, explica pra gente como é que começou a questão do Revalida, porque eu sei que essa não é a primeira edição do Revalida, né? Na verdade, é a É a primeira. primeira? É. Já não teve uma antes? Não, vou explicar para Sim, vocês. É assim, foi começado, se eu não me engano, eu não lembro de datas exatas, mas antes de nós publicarmos um edital, nós estudamos um ano mais ou menos para lançar esse programa de revalidação, porque sim, hoje quem pode fazer a revalidação é o INEP, né, do governo federal, e as universidades que são públicas. Como a Unig tem uma natureza pública, sim. né, porque ela foi constituída antes da Constituição, enfim. Aí nós podemos fazer o processo de revalidação. Aí nós entramos em Se contato não com me o engano, é só a MEC. Unig e mais duas no país que podem, né? Não, Não, todas toda, as públicas, todas as públicas podem, Não, sejam elas municipais, É, estaduais ou ele federais. tá falando Só que não é, são nessas. todas que querem fazer, entendi. É porque entendeu? a Unig é uma das únicas que é pública, mas que consegue também, Que ela é antes. ela é Quero Cobrar me dizer, mensalidade, porque ela isso, foi antes constituída da antes da isso Constituição. E mesmo, aí tinha, regime aí, sui igual generis. na situação igual a nós, por exemplo, que tem a fundação e a academia, se eu não me engano, nós somos 72 no país, né? Sobre Mas a dessas questão da 72, só revalidação simplificada, realmente a Sara tem razão, tem que ser uma faculdade pública. E a Faculdade Unig foi fundada antes de 88, pelo então prefeito Jacinto Nunes. Até então, ela pertence ao Poder Executivo, que é a Prefeitura Municipal de Gurupi, e tem a sua reitoria e tem a sua presidência, mas a questão dela é pública. Teve até um questionamento do MEC, do Ivanilson, se a Faculdade Unig era Sim. pública ou era privada. Igual eu falei para alguns doutores, alguns revalidantes, eu nunca tive dúvida que a Unig é pública e sempre será pública desde que não seja vendida por um órgão privado. Sim, sim, sim. É esse que é o posicionamento. E a portaria do MEC e a portaria do Conselho Nacional da Educação prevê mesmo que a revalidação simplificada, tanto a via ordinária como a via simplificada, será feita por faculdades públicas, não importa se é federal, municipal ou estaduais. As estaduais, o exemplo, é o EMA, é a Universidade Estadual do Maranhão, a Universidade Municipal, a Unig, e a Universidade Federal, a UFMT, a Universidade Federal do Mato Grosso. Essas 3 faculdades abriram processos, mas nem todas abriram. É isso aí. se eu não me engano, nós somos 72 no país, né? Mas dessas 72, só a gente que faz a revalidação. As outras que fazem são estaduais ou federais, né? Municipal mesmo é só a gente que faz o programa de revalidação. Inclusive, nós estamos aí na Associação das Universidades Municipais do Brasil, né? Que trabalham nesse mesmo regime. Mas então, como começou, né? Nós estudamos todo o processo e aí levamos para o Consup para instituir o programa de revalidação. E aí, na resolução que sai do Consup, como se fosse uma normativa, falava que a instituição poderia fazer tanto pelo processo simplificado, que é sem a realização de provas, quanto pelo processo ordinário, que é com a realização de provas. E nós, acreditando na Pode parar. Como que é? Não entendi o que ela falou. Com realização de provas, via simplificada ou via ordinária. Pode voltar só um pouquinho. Se eu não me engano, nós somos 72 no país, né? Mas dessas 72, só a gente que faz a revalidação. As outras que fazem são estaduais ou federais, né? Municipal mesmo é só a gente que faz o programa de revalidação. Inclusive, nós estamos aí na Associação das Universidades Municipais do Brasil, né? Que trabalham nesse mesmo regime. Mas então, como começou, né? Nós estudamos todo o processo e aí levamos para o Consup para instituir o programa de revalidação. E aí, na resolução que sai do Consup, como se fosse uma normativa, falava que a instituição poderia fazer tanto pelo processo simplificado, que é sem a realização de provas, quanto pelo processo ordinário, que é com a realização de provas. E nós, acreditando na autonomia universitária, poder de decisão, decidimos optar somente pela via ordinária, que era com realização de provas. Inclusive, no edital que nós publicamos, tinha a cláusula expressa, que era vedado o modo simplificado. Só para explicar, o modo simplificado é aquele que o candidato entrega os documentos para análise. Aos títulos, né? Ele não passa por um processo de A questão avaliação. do edital que gerou essa demanda foi a questão dos mandatos de segurança que teve contra a Faculdade Unig sobre a revalidação simplificada, né?
Foi a grande questão de mais de 3 mil processos que abriu. E a via simplificada, ela não precisa de prova. Ela não precisa de prova prática ou prova de conhecimentos. É simplesmente apresentação de documentos. Você apresenta seus documentos e a faculdade vai fazer a reação da análise desses documentos. O nome já fala, simplificada. É uma forma mais simples de você obter o seu diploma de medicina revalidado. E não só de medicina. É feito para doutorado, é feito para mestrado, é feito para pós-graduação, pode ser o curso de odontologia, pode ser o curso de fisioterapia, pode ser o curso de direito, qualquer outro curso. Porém, as demandas judiciais da Unicc só foram curso de medicina. Passa por um processo de avaliação presencial, vamos dizer assim. O modo ordinário é o que o INEP faz, né? O MEC, ele dá autonomia para a gente escolher tanto o processo simplificado quanto o processo ordinário. E nós, acreditando na autonomia universitária, escolhemos pelo processo ordinário. Tá, quando você fala nós, é o Consup, no caso. Consup, isso Sim, mesmo. Quando eu entendi. falar nós, é o Consup. Uhum. Logo que nós lançamos o edital, nós somos surpreendidos por determinações judiciais. Ou seja, que mandavam. E nós acreditamos. Pode dar pausa. Peraí. A discussão que nós levamos na Câmara Municipal, ela foi justamente essa. Vocês percebem no início que ela fala, olha, nós, a Consup, aprovou os 2 procedimentos de revalidação de ordinária e simplificado. Mas colocamos uma regra dizendo que nós estaríamos escolhendo a via somente ordinária. Ok. E a outra resolução que foi aprovada, onde eles estabelecem a possibilidade da revalidação do simplificado com análise de documento. O que eu disse da reunião inicial de vocês foi justamente isso. O vereador Colemar, ele foi pontual na reunião que nós tivemos na Câmara Municipal. O vereador Colemar é acadêmico de Direito. O vereador Colemar falou assim, reitora, mas se o judiciário está decidindo, com base em quê? Espera aí. Será que o judiciário escolheria manifestar em 3 mil ações judiciais com sentenças favoráveis se eu não tivesse fundamento jurídico nenhum? Vocês conseguem compreender isso? Se a Fazenda Pública responde das causas envolvendo administração pública direta e indireta, fundações e suas autarquias, artigo 37, caput da Constituição Federal, principalmente o princípio da legalidade e impessoalidade, por que o judiciário deferiu as liminares com as sentenças confirmadas pelo juiz de primeira instância, confirmado nas teses jurídicas, firmado não ia ser julgado pelo tribunal? Com base em quê? Sim. Com base em quê, doutor? Certamente tinha dispositivo nos próprios regulamentos aprovados por... se ela tivesse falado isso aí, lá na reunião com os vereadores, eu tinha ficado tranquilo. Porque agora eu estou ouvindo pela primeira vez que ela disse, nós, Consup, aprovamos. Só que nós escolhemos pela via ordinária. Mas na resolução seguinte, aprovado, salvo engano, se não estiver enganado, a 041, lá consta, artigo 2º, parágrafo 2º, se não estiver enganado, a resolução específico tratando sobre o processo de revalidação simplificada. E quando ela fez isso, ela disse, olha, disse para os advogados, opa, tudo que os advogados queriam era isso. Se ela tivesse ficado com a primeira resolução, ótimo. Agora, com a segunda, aí não, aí você simplesmente abriu o leque para que os advogados ingressassem com as ações judiciais e as liminares estão aí para confirmar que eles o fizeram isso com base em normativas aprovadas pelo Conselho Superior. Foram ações de mandado de segurança, né? Protocolado aqui em Gurupi. Por que mandado de segurança? Nós estamos tratando de podcast jurídico. Por que mandado de segurança? Porque foi um direito violado, líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Que não há rediscussão. Não tem discussão sobre Não tem discussão sobre essa tese, sobre essa matéria, sobre esse fundamento de lei. Se eu estou violando determinado fundamento de lei, eu entro com mandado de segurança. A lei é clara. Senão não caberia mandado de segurança, você ir para outro processo outro procedimento ação judicial. de obrigação de fazer, judicial. Alguma outra, mas foi mandado de segurança. Mas foi um direito líquido certo. Porque tinha alguma coisa escrita. O doutor Nassib, para mim, é um juiz fantástico, cara. Sim. Muito inteligente. A Fazenda Pública tem essa expertise há anos envolvendo com isso, e parece que nós fomos condenados com base em quê? Teoria da nuvem não existe, vou pegar. Paciência, isso não existe em lugar nenhum. Mas eu fico feliz agora que ela reconheceu que de fato o Consup aprovou e que virou as ações judiciais. Tá ok. Pode ir. Na autonomia universitária, escolhemos pelo processo ordinário.
Tá, quando você fala nós, é o Consup, no caso. Consup, isso Sim, mesmo. Quando eu entendi. falar nós, é o Consup. Uhum. Logo que nós lançamos o edital, nós somos surpreendidos por determinações judiciais. Ou seja, que mandava a Unig fazer a análise dos documentos de vários candidatos, né? Público que se manifestou, não foi? Depois, né? Eu vou só contar. Eles mandaram a gente fazer, ou seja, analisar o documento dos candidatos. Assim nós fizemos, analisamos os documentos. Só que aí, como é um processo judicial, exige, é um processo, todo mundo sabe que quando vai entrar na justiça, as coisas não são rápidas, né? Tem toda uma tramitação, organização para um rito a ser seguido, né? E aí determinou, só que aí o Ministério Público recorreu dessas ações, falando que a instituição tinha autonomia para decidir se faria pelo rito ordinário ou pelo rito Só simplificado. dar uma pausa aí. Não foi a remessa necessária? Foi remessa necessária. O MP de primeira instância não manifestou nenhum processo. Pode abrir bem aí. Foi, eu acho que não foi o Ministério Público que recorreu da primeira instância. Não, foi uma não foi. remessa Inclusive- necessária que o CPC prevê. Contra a Fazenda Pública tem que ir pro deixa eu segundo fazer, grau. doutor, você está perfeito. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui. Se na discussão, na confirmação da sentença em remessa necessária, se na sentença, antes da própria remessa necessária que está em sede de mandado de segurança, eu posso ou não posso fazer um acordo judicial? Pode, qualquer Antes momento. do julgamento da remessa necessária do Tribunal de Justiça, eu poderia fazer ou não fazer acordo judicial? Porque se você pegar vários pareceres do próprio órgão, de próprios membros do Ministério Público, eles manifestaram pela autonomia universitária. Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer isso tranquilamente. É só fazer isso processualmente falando, é que dá a entender que eu só posso fazer alguma coisa depois do trânsito ter julgado. Me permita fazer um parêntese aqui, vocês vão se lembrar muito bem. Quantos dias o Lula ficou preso? 536 dias. Só me engano. 536, 46 dias. O Lula foi preso depois do trânsito ter julgado ou antes do trânsito ter julgado? O pensamento do STF teve duas versões. Antes, né, do trânsito. Ele ficou preso Depois- antes do TJ. Antes do TJ. Isso significa dizer, fazendo uma analogia, uma simetria simples aqui, é que se eu condeno um ex-presidente da República à cadeia, sem trânsito julgado, eu não poderia celebrar um acordo sem trânsito julgado? Isso processualmente falando, o acordo pode ser feito a qualquer tempo. Então, nesse particular, é bom abrir esse parêntese. O MP manifestou em sede de reexame no TJ, não aqui em instância singular. Isso aqui o MP não participou, não. Foi isso que aconteceu. Foi a remessa necessária que houve, o Ministério Público não recorreu. Sim. É um ato legal que tem Sim, que sim. decorrer durante o processo. O Ministério Público só recorreu no STJ, que foi recurso dele, onde a Unig também não recorreu a esse processo. Quem recorreu só foi mente o Ministério Público do Estado do Tocantins. Foi isso que aconteceu. Pode ir. Eu sei que através dos processos de remessa necessária, chegou isso lá no Tribunal de Justiça. E em função Ela fala do aí. número de Perfeito. ações, É isso mesmo, a doutora teve o IAC, que é o incidente de Assunção, para validar a autonomia universitária, a teoria do fato consumado, a nulidade do processo. Enfim, eu sei que a doutora Etelvina, que é a presidente do Tribunal de Justiça, ela suspendeu, ela pegou 3 modelos de 3.000 ações, vamos dizer assim, 3 delas, e falou, olha, todas as outras estão sobrestadas. Então, todo o pessoal que ainda está com a ação judicial, eles vão esperar essas 3 ações, elas vão servir tipo como piloto Sim. e vão para o STJ, para que o STJ dê um parecer, né, Pode que é falar o aí. Supremo Tribunal. De fato, a situação que nós estamos atualmente é esta. De fato, eu acho que será admitido como demanda repetitiva isso, né, no STJ. Da forma como eu estou acompanhando, eu acho que no STJ isso vai acontecer. Eles tiveram uma reunião agendada pelo deputado Ricardo Aires no STJ. A ministra manifestou no sentido de que há possibilidade de acordo, ou sugeriu apenas que o MP participasse disso. Por quê? E eu não vou nem discordar. O MP é parte do processo? Não é parte. Ponto. Isso processualmente falando. Agora, isso tomou uma dimensão. E aí quando ela fala do sobrestamento dos processos, ela está correta também. Porque isso foi uma discussão tão grande em sede
do Tribunal de Justiça, que é bom abrir um parênteses, não sei se vocês assistiram o julgamento do IAC, mas no julgamento do IAC, eu não sei o nome do desembargador, caramba, eu não sei, mas ele foi perfeito quando ele disse... Eurípides também é? Eu não sei se é o Eurípides, mas ele disse, nós estamos aqui fazendo o papel da faculdade. Ele disse isto da universidade. Ele disse, se a faculdade quer o processo de avaliação simplificada, que ela aceite o processo de avaliação simplificada. E mesmo assim nós decidimos discutir, demandar, discordar do que a gente resolver um problema em que o tribunal disse, resolvamos. E eu disse isso, e no dia que eu estava assistindo, eu mandei o link para a reitora. Mandei para ela, assim, reitora, olha o que o desembargador deu. Mandei para o presidente da Unir, mandei para os procuradores, olha o que ele está dizendo para nós. Resolvam se vocês quiserem a autonomia. Quando ela cita autonomia universitária, a autonomia universitária é esta. Se eu tenho nas minhas normativas as decisões do Consup que viraram as liminares, que confirmaram por sentença, e que no IAC o desembargador disse, você tem autonomia para você resolver teses, as teses jurídicas foram firmadas lá, em sede de STJ. E como essas teses jurídicas foram firmadas, naquele momento, se a Unir quisesse ter resolvido tudo isso, ele teria resolvido tranquilamente, com estabilização, com segurança jurídica, e inclusive com trânsito em julgado, porque encerraria todos os processos. Sim, e a questão do acordo também, doutor, teve ainda lá no STJ, né, que teve essa, talvez, possibilidade com a ratificação do Ministério Público. E teve uma reunião marcada para o dia 20 de junho desse mês, né? Sim. E do nada, eles foram hoje, dia 19, para essa reunião. Sim. Eu vi na internet e pegaram todo mundo de surpresa. Tanto os advogados, tanto os revalidantes. Eu não sei se o senhor sabia que a reunião seria hoje, se é amanhã. Eu troquei uma ideia com o governador, falando de outros assuntos. Ele me perguntou como estava isso. Eu disse a ele que, felizmente, eles saíram do eu e colocaram para nós. Uhum. Né? A Sara tirou do eu e colocou para o Consul deliberar sobre isso. E o Conselho Superior deliberou pelo acordo, com a anuência do Ministério Público. Então, a reitora está presente, eu não sei se o presidente está, nem a prefeita, a procuradora-geral da Fundação, doutora Gilmara Pen, está presente. Cara, eu acho que eles querem resolver isso também. Sim, né? Não tem por que eu falar de fazer acordo em processos sobrestados. Vocês são advogados. Se o judiciário decidiu para suspender os processos até esperar o STJ, só se resolve isso ou com a decisão do STJ ou com o acordo entabulado nos autos homologados judicialmente. Então, assim, chegou numa situação jurídica que ela está estável, ela estabilizou. A permanência hoje dos meninos aqui, a gente acompanha o sofrimento deles, o distanciamento de casa, alguns com enfermidade, processualmente falando, não há necessidade mais. Eles querem esperar até hoje ou amanhã para isto, né, o pessoal que está acampado, mas eu já disse a eles há muito tempo que não há necessidade disso mais. Desde a decisão da doutora Teovina, presidente do TJ, pela suspensão do processo, você consegue compreender isso, que não é mais o judiciário tocantinense. Tem uma instância superior agora com a matéria lá para ela. Ou você resolve aqui com algumas... talvez o MP vai concordar com o acordo, mas com qual condições? Ninguém sabe ainda, mas a decisão foi hoje e o que eu desejo, o que eu espero é isso. Até mesmo porque eu tenho outras pautas para tratar com reitoria e com fundação e não pode ser mais revalidação de diploma. Não seria bom, talvez, uma reunião, talvez na Câmara, com algum procurador, o promotor sobre o caso? Não, isso não funciona mais. Isso agora é tratado em instância superior. Superior, né? Não, estou falando do acordo. Não, isso uma vai ser tabulado entre os advogados, sim, de seguir as condições que o MP homologaria. Você tem que entender, todos têm que entender, na situação como essa, que o MP está sendo provocado para isso. Obviamente, sim, ele vai analisar o padrão do acordo que será feito com esses revalidantes e, assim, ele também manifestar pela possibilidade de homologação. Sim, e eu acho que a melhor saída seria o acordo também. Hoje é a melhor coisa. O Consup acertou por deliberação. O Consup acertou em discutir a matéria sobre isso. Eu não tenho problema nenhum de ter recebido moção de repúdio para chegar na conclusão que nós chegamos hoje. Se não tivesse feito isso lá na Câmara, que situação que nós estávamos hoje? Estava complicado. Imagine para alguns professores da UNIRG, interessante, que tem professor da UNIRG que ele usa a torpeza em favor próprio. Ele só vê problema quando ele não está envolvido, né? Mas quando ele está envolvido aqui na UNIRG, tem problema de toda sorte. Como ele não está envolvido, o cara fala assim, não tem risco nenhum de processo judicial. Como não? Você tem que entender que em relação à competência de foro,
Não será o juiz da Fazenda Pública que vai analisar possíveis responsabilizações, não. Será juiz dos estados que essas pessoas estão. Aí vocês imaginem, juiz que não sabe nem que a UNIRG é público de direito público, vocês imaginem qual que é o nível de condenação, como que será a interpretação deles na análise de qualquer tese jurídica levantada para efeito dessas responsabilizações. O que nós queremos é o bem para todos. Que essas pessoas com habilitação, com habilidade e com a formação competente possam ocupar os seus cargos como médicos revalidados. Esta instituição, ela avalizou, ela autorizou a revalidação pela via simplificada. Por mais que eles não queiram reconhecer isso, eles o fizeram. E isso é pacífico, está sedimentado, está alicerçado. Isso não muda mais. Agora, eu espero que se resolva isso para o bem dessa universidade, que eu já disse isso na Câmara e repito aqui, a SARA transformará. Se a gente melhorar as nossas normativas na maior instituição revalidadora do Brasil, será o UNIRG. E isso não é ruim, isso é bom para efeito de saúde pública, porque todo mundo sabe a carência de profissionais nas mais de 5.507 cidades que esse Brasil tem. E as portarias, tanto do MEC como do Conselho Nacional da Educação, se eu sou médico e estou revalidando a via simplificada, eu tenho que optar por uma via. Essas pessoas não podem, vou dar exemplo, saiu de edital lá no Maranhão, lá na UEMA, ela não pode entrar, porque está vinculada ao UNIRG, entendeu? Tá aí a pessoa ficar 2, 3 anos vinculado, sendo que tem outras faculdades que estão revalidando e ela não pode fazer parte dessa revalidação? Tem uma discussão que disse, tem uma fala aí que disse que se eles não querem a UNIRG, eles deixem a instituição. Não é assim que funciona. Esses caras pagaram, esses caras foram aptos, os documentos estão aí, e as coisas estão estabilizadas, não é assim que funciona. E eles estão presos às normativas nossas. E as normativas nossas e do MEC, ele veda você estar inscrito em outro processo de revalidação. Ou você acha que eles não estariam em outras circunstâncias, inscritos em outros processos por aí pelo Brasil afora? Tem pessoas lá que é revalidando, são pessoas humildes, pegou dinheiro emprestado de alguém para pagar a matrícula da via simplificada. As coisas não é assim, vou pagar e vou cair fora. Mas ela vai resolver. Tomara que essa audiência de hoje tenha dado certo, né? E ela consiga fazer isso, até mesmo porque foi o primeiro, e eu acho que se ela quiser, o Consup hoje tem muito mais habilidade de tratar do tema do que esse primeiro, que foi um aprendizado para todos. Pode passar. Né, que é o Supremo Tribunal. E aí, a hora que o STJ deu um parecer, aí vai valer para todas as outras ações. Né? Só que aí, nesse período, nós tínhamos colocado o quê? Posso falar? Pode. Então vamos interrompendo quando a gente não entender. Pode ir falando. Nesse período, a gente tinha... quando eles veio uma determinação judicial para isso, nós fizemos uma nota técnica e publicamos também no nosso site que os candidatos, eles deveriam, esses da simplificada, eles deveriam, assim como os da ordinária também, ter confirmação de autenticidade. Ou seja, a universidade de origem tinha que me confirmar se eles eram e se eles estudavam lá mesmo. Então, pegar a documentação, resumindo. Não, ou seja, eles me entregaram a documentação além e eu dessa mandei... faculdade de origem, todos os documentos, alguns documentos tem que estar autenticado em raia. É um tratado internacional que o Brasil faz parte, onde diploma, histórico escolar, alguns outros, que a resolução do MEC e do Conselho Nacional de Educação exige isso. Não, e nesse particular a reitora está certa e tem que parabenizar. A gente tem que reconhecer. A reitora e a comissão, eles diligenciaram, encontraram diplomas falsificados, tomaram as providências com relação a isso, documentação que não estava correta, segundo as normativas do MEC e as nossas também, eles manifestaram desfavoráveis à continuação do processo e, de fato, eles fizeram diligentemente correto e o trabalho da comissão foi com bastante expressividade, com competência, esmero e dedicação ao tema, porque não é fácil não você pegar essa documentação inteira e eles avaliaram dessa forma, então a comissão inteira, e ela está de parabéns, porque a nota mesmo regulamentou isso e estabeleceu um filtro, um controle para isso. Eu acho que fez isso com que essa documentação desse pessoal que foi considerado apto levasse a aptidão dos documentos dessas pessoas que estão aí. E você pega não é um lugar, é a América do Sul, quase toda, praticamente toda, e a América Central e Cuba, né? Cuba que é uma situação mais delicada. Cuba exatamente, aí você pega um documento de vários países, de outro idioma, verificar realmente é um trabalho árduo e tem que ser muito bem feito para evitar
coisas ilegais. Resumido. É isso aí. Não, ou seja, eles me entregaram a documentação e eu mandei para as universidades de Entendi. origem perguntando se aqueles diplomas eram verdadeiros. Uhum. E isso era uma das etapas, tanto para o processo ordinário quanto para o processo simplificado. Tanto que nós encontramos ao todo 11 diplomas falsos. De pessoas, a maioria deles da revalidação simplificada. E aí, o que que nós fizemos? Excluímos esses candidatos, inclusive tinha um do processo ordinário também, nós excluímos, porque tinha nas cláusulas, né, que uma vez que era falsificado, e nós já registramos junto à Polícia Federal, né, a todos os órgãos competentes, porque eles têm acompanhado o CRM, a Polícia Federal, o Ministério Público, eles têm acompanhado todo o processo. Então, nós tiramos esses candidatos, né, vamos dizer, em função dessa autenticidade. E outro critério é que tivesse a finalização do processo judicial, ou seja, o trânsito em julgado, Sim. né? E aí, nesse período de tempo, que já tem um tempo que essas ações correm na justiça, Só uma pausa aí. deve ter um ano e É pouco, só uma pausa aí para falar justamente sobre isso. É um critério que não é do MEC, é um critério que não foi deliberado pelo Consup, inicialmente. Foi um critério adotado por ela, ok? Quando o desembargador do TJ disse que nós estamos fazendo o papel da universidade, era justamente para que ela pudesse, então, reunir o Consup, reunir a Procuradoria, reunir a Fundação, ou quem ela quisesse reunir, para dizer, com base nisso, fazemos o que agora? Tá? E é esse marco temporal entre o julgamento do IAC e o que nós estamos vivendo que virou essa celeuma toda, que hoje foi parada no STJ. Se tivesse resolvido isso quando o julgamento do IAC, assegura a você que não tinha ação judicial, que não tinha recursos manejados pelo Ministério Público. Por que que não tinha? Porque tinha sido um acordo entabulados pelas partes, conforme determinação das teses jurídicas firmado no IAC, proferidos no tribunal. Sim, pode ir. pouco, mais ou menos, que essas ações correm na justiça, né? Mas como é um processo judicial, né, foi dado causa, né, então a gente tem que aguardar a justiça buscando a legalidade dos fatos e a segurança jurídica da instituição. Então, logo nesse período, alguns candidatos, em torno de 1.200, eles transitarem em julgado. Eles transitarem em julgado antes da doutora Etelvina suspender todas as ações, sobrestar todas as ações. Então, eles já estão com seus diplomas apostilados. Então, a UNIG cumpriu, né? Ou seja, ele foi para a confirmação de autenticidade, ele passou o trânsito em julgado, conseguiu o trânsito em julgado, a gente apostilou só ele. observação com relação a isso daí, que de fato isto aconteceu. Mas me permita abrir um parêntese, quando ela fala dos... Esqueci. 1.200. Não. Quanto diploma falsificado? 11. 11 diplomas, não foi? Foi, mais ou menos 11. A maioria revalidados. Não, da via simplificada, a maioria. Então, não, a maioria da via simplificada. Foi isso que ela falou. E tinha um da via ordinária. Então, 10 via simplificada e um da via ordinária. Ok. Isso só demonstra de que essas 3.000 pessoas que estão esperando, nenhuma delas tem diploma falsificado. Realmente não, E né? em todas as faculdades, o curso de medicina manteve a equivalência, que também é um dos critérios em que você precisa ter no contexto geral da coisa. Isso é uma demonstração de que tanto a documentação recebida quanto os critérios analisados, que não foi esses falsificados, a maioria dessas pessoas, elas preenchem essas condições. Ela acabou de falar que os 1.200 já está certa e a comissão, mais uma vez, está de parabéns, porque depois do trânsito julgado esses 1.200 aí, a tramitação lá foi muito rápida. Se eu não estiver enganado, 1 mês, 2 meses, essa turma resolveu esses 1.200 análises de processo. Então, o problema, depois do trânsito julgado. E, de fato, eu preciso confirmar, porque na Procuradoria a gente acompanhou tudo isso e a comissão foi ágil em resolver o problema. Às vezes, clientes migram da Bolívia, Paraguai, mas doutor, a Unig entregou diploma? Entregou alguns diplomas. Entregou 1.200 diplomas. Sim. E está faltando aquele outro restante. A revalidação simplificada da Unig é realidade, foi realidade. Sim. Foram entregues um diploma. Não é uma tese que a gente está tentando, que está criando. Já foram entregues, porém está faltando a outra remessa também, que vai ser entregue também. É uma questão do julgamento da CJ ou um acordo. Eu acredito que os revalidantes, a tese já foi primeiro grau, segundo grau, e não vai ser derrubada no terceiro grau. Não. Já era para acrescentar, mas... Sim, tranquilo. Pode ir. Você tem quanto tempo ainda esse negócio? Isso daí pelo simplificado.
pro O simplificado. assunto ele Já vai e que eu vou volta, né, falar do Mauro? ordinário. É mesmo? Só para eu pegar aqui. Então, teve alguns que conseguiram pegar o diploma pelo simplificado. Sim, por quê? Porque cumpriram os requisitos que a Unig colocou, que era confirmar, passar por essa análise de se os documentos eram válidos ou não, confirmar a autenticidade e transitar em julgado, ou seja, o processo judicial terminar. Entendi. Então, tipo, não tem mais para onde recorrer? Então, terminou, tem a narrativa de finalização do processo, a gente apostila, porque deu como causa ganha para o revalidando. No caso, Sara, só para eu entender, todos esses alunos, os que conseguiram pelo simplificado e os que não conseguiram, todos entraram pelo mesmo edital? Na verdade, o edital era para a via ordinária, Sim, verdade. mas Você falou. aí eles entraram nesse período que o edital estava aberto, mesmo que o edital falasse que era vedado a revalidação Não, simplificada, era para o ordinários, entraram, alguns entraram por pedindo simplificado, determinação judicial. pediram simplificado, Isso. e desse grupo que entrou pedindo simplificado, alguns conseguiram, na justiça, pegar o Já finalizaram. Por quê? Porque tiveram o processo Só eles terminado, conseguiram pela transitado. justiça, Sim, não foi tudo pela pela. Unig. Não, a Unig está cumprindo a determinação judicial, Porque somente essa era uma isso. das perguntas que o povo fazia. Por que que a Unig entregou para uns o simplificado e não entregou para outros? É porque eles cumpriram os requisitos, que era o quê? A análise dos documentos, a confirmação de autenticidade e o trânsito em julgado. Que, ou seja, finalizou a ação deles. Esse caso, para eu entender aqui, no caso, esses foram os que entraram primeiro na justiça, foram os que conseguiram, que os... É independente, porque assim, igual, quando você vai dar entrada no processo, distribui para várias pessoas. Aí tem uns que caminharam, o processo caminharam mais rápido. Mas esses processos, eles têm que ser protocolados aqui em Gurupi. Todos foram protocolados Mas aqui aqui na só tem vara. um juiz, né? Nessa vara, Na vara sim. daqui, da Fazenda Pública, Isso, só tem isso. um juiz. Só que aí os processos subiram Ah, pro pro TJ, em TJ. Aí lá no Palmas. TJ Aí houve algum- decisões favoráveis. Sim, aí foi alguns foram para alguns desembargadores, outros para outros, aí tem uns Que é que são, sorteado. né? Aí esses que transitaram em julgado finalizou a ação, beleza, que foram em torno Aí a de Unig é 1.200. obrigada- Aí a Unig é obrigada a apostilar. Você Entendi. entendeu? Aí os outros vamos lá, Aí deram um agora- azar, não seguiram. Não, é porque o tribunal, ele, de tanta demanda Sim. jurídica, né, ele tem que resolver esse imbróglio, porque ó, tem um juiz que está decidindo favorável, outro está decidindo o contrário. Cadê a justiça? Nesse parâmetro mais, né, amplo. Aí jogam pro STJ. O STJ agora vai produzir uma decisão que provavelmente vira uma jurisprudência. E aí os tribunais vão que os ser que- obrigados Só a que os que seguir. conseguiram terminar o processo antes de ir para o STJ, já... Não, já, ué. O cara Entendi. recebeu. Aí recebeu a apostila. Aí o pessoal da manifestação são esses que ainda estão sobrestados, aguardando a decisão do STJ, né? E aí o que aconteceu? Essa exigência do trânsito em julgado foi levada ao Consulp, ao pleno, né? Por alguns conselheiros para ver se tirava a exigência do trânsito em julgado, para então poder apostilar o pessoal enquanto o processo judicial acontecesse. Só que aí o Consulp deliberou que nós precisávamos aguardar a decisão do STJ para poder então deliberar o que fazer. Isso aí é importante E dizer. Eu acompanhei e eu repassei isso para os colegas vereadores também. Isso é importante a gente ponderar e destacar que eu disse isso anteriormente. Uma decisão inicial foi dela. Ponto. Agora, pega da decisão judicial da nota até a manifestação do Consul, para vocês verem o tempo que eu tenho em que o Conselho Superior sequer sabia da existência do trânsito em julgado. Sequer foi comunicado a existência do trânsito em julgado. E isso foi levado para a reunião do Consup. E foi levado para a reunião do Consup depois que uns doidos abriram a boca por aí. Entendi. Quer dizer Ah? que faltou Então você leva- formação. Não, eles não têm diálogo, é muito ruim. Você tem que ter 30 pessoas, meu irmão, no Consup, é 5 que manifesta. 10 votos sem abrir a boca. Isso está errado. Tinha É que ser muita revisto pela gente no faculdade. conselho. Tem faculdade que é o triplo do tamanho da Unirg, que tem menos pessoas nos seus conselhos superiores do que aqui. Aqui são 30 pessoas, que 5 manifesta.
E boas pessoas, o professor Paulo também inteligente, Sávio inteligente, professor Adriano, professora Fabiana. Você pega outros membros do Consul que manifestam também. Leonardo manifesta, Gleides manifesta, Walter manifesta. Mas a grande maioria vota sem abrir a boca para nada, ninguém discute nada. E fica sempre na boca das mesmas. Essas pessoas receberam tempos depois, que gerou essa polêmica inteira, que começou em Câmara Municipal. Depois disso que esses caras foram manifestar em relação à deliberação de trânsito em julgado. Isso nem existia para o Conselho Superior. E eu provoquei isso. Eu provoquei. E o Conselho Superior decidiu. Ah, mas você provoquei, porque agora fez o correto. Ela não pode agir sozinha. A universidade não é dela, da reitora. A universidade tem um conselho superior que delibera. Se eles deliberaram pela revalidação ordinária, como preferencialmente, mas estabeleceram normas de revalidação simplificada, é destas normas que eles precisam manifestar. E não pode ser tomada decisão de forma individual, não. Ela é coletiva. É um colegiado que atua nas normas daquela instituição. E quando ela levou para lá, ótimo. Agora sim, vamos tratar em sede de colegiado. E foi isso que nós fizemos. E a decisão dela, mesmo demorando muito, ela agiu corretamente ao levar isso ao Conselho Superior, que acertadamente, na visão processual, estando sobrestados os processos, vou fazer o quê, gente? Vocês são advogados. E sobre essa do Consul, doutor, eu não sabia que era só 10 davam opinião, os outros 20 acompanhavam o voto sem saber o que estava votando. A maioria. Isso foi uma surpresa que eu tive. É bom que eles façam uma moção. É uma coisa preocupante, né? Mas cada um tem um jeito, talvez a pessoa não queira se explicar. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um que é dos discentes, que mandou mensagem do meu privado, no direct do meu Instagram, perguntando o que está acontecendo. Eu falei assim, quem tem que saber é tu, que é membro do Conselho Superior. Caramba! Eu vi na reunião que eu participei, que tinha membro do Conselho que não sabia diferenciar processo ordinário do processo simplificado, mas eles aprovaram as resoluções. Então, eu levo isso com muita responsabilidade. Então, assim, nós estamos diante. Aí você cria uma sobrecarga na reitora, e que eu acho que o Conselho Superior ele deveria, desse sentido, dar esse suporte. Mas se ela não tivesse provocado, o Conselho Superior também não tinha manifestado sobre nada. Zero. Eu acho que as atribuições do Conselho Superior precisam ser outras. A formação do Conselho Superior tem que ser outra. E não da forma como está, porque a composição como está ajuda muito pouco a reitora. Ou ajuda quando é conveniente. E isso é algo muito sério, muito temerário que está acontecendo lá e que precisa ser revisto. Infelizmente, eu não tenho poder de nada sobre isso. Mas eles também não podem concentrar tudo isso na mão de uma pessoa só. Para mim é um erro descomunal. Pode ir. E aí, assim, até no dia da audiência pública que eu fui convidada a estar na Câmara, junto com os revalidandos, onde acabou que o foco se tornou mais o meu nome do que o problema, eu estava em Palmas, tinha justificado que eu já tinha uma agenda de segunda a quarta em Palmas, que eu estava tentando agendas com o STJ e com o Ministério Público, né, junto ao vice-governador, governador em exercício. E graças a Deus e a ele, nós conseguimos a reunião no STJ, lá em Brasília. E então, nós fomos lá no STJ, junto com alguns conselheiros do Consul, a prefeita, né, a procuradora da instituição. E aí, um dos conselheiros do Consul perguntou assim, professora, ministra, pode ter um acordo? Aí ela falou assim, o acordo pode acontecer em qualquer momento, desde que todas as partes envolvidas no processo se manifestem. Agora, você chegou num ponto que eu acho que é crucial aqui, e eu acho que a gente já pode abordar isso, né, com relação à reunião, né? E você falou do acordo, e pode ter o acordo. Que pode ter o acordo, né? E eu acho que agora a Unirg meio que, eu vou usar esse termo, acho que meio que cedeu a pressão, a Unirg, por ser pública, né? Ela deve essa satisfação para a população. Eu acho que agora entrou a prefeita também no meio disso. E hoje teve uma reunião, né? Pelo que eu tenho informações, você até falou comigo aqui, né? Eu já tinha ouvido falar. E aí parece que vai ter esse acordo. Não, é assim, né? Não é que a Unirg cedeu a pressão, né? É porque como foi colocado lá no STJ que havia possibilidade de um acordo
desde que o Ministério Público também participasse do acordo. Por quê? Porque o Ministério Público é a parte recorrente. Então, quem são as partes? É a UNIG, o Ministério Público e os revalidandos, certo? Então, nós precisamos, né, para garantir uma segurança jurídica e a nossa autonomia, conversar com o Ministério Público também, né, para ele estar presente nesse acordo, ver se é do interesse dele o acordo. Então, eu vou até, Caio, ler aqui... Caio, de fato, a pergunta dele foi pertinente. Na segunda parte, na primeira não, porque eu acho que não é pressão, eu acho que é construção, eu acho que é diálogo. Isso foi construído, mas a reitora, nesse particular, gente, processualmente falando, não tem mais o que fazer. Não tem, a não ser você esperar mesmo. Você pode entabular acordo? Pode. Só que o que nós ouvimos dizer seria recomendado. É diferente da forma como ela coloca. Seria recomendado ouvir. Tá? Aí você conversa com colegas, né? Eu saio da Procuradoria Jurídica. Aí você conversa com outro colega advogado, inclusive especialista em direito processual. Aí o cara fala assim para assim, mas é parte do processo? Não, então não tem que manifestar. Só que a ministra, numa discussão, e num diálogo, e numa construção, e um bom acordo, obviamente, tratando de ações movidas unicamente pelo Ministério Público, ela recomendou que, nesse caso, você se ouvisse isso, porque é melhor eu resolver um acordo agora do que eu rediscutir isso novamente depois. É pior, inclusive, para os revalidantes. Por isso, a decisão da ministra, a meu ver, neste particular, ela é acertada, porque não compensa você continuar com essa celeuma e com essa briga mais do que ela já está. Sim, a decisão da ministra foi espetacular, né? Você falar que vai ter um acordo, que pode ter um acordo, e a Uni agora, o Consup foi deliberado, né? Agora é fazer esse acordo. Sim. É a saída que resta pra gente, né? A gente não pode voltar mais ao passado. O passado exatamente, acabou isso. Então, aquela facilidade que a gente tinha depois do IAC acabou. Isso acabou. Agora a situação ela vai ter que ser resolvida, ou recebe em segunda instância, ou a gente vai receber via acordo homologado. Sim, pode passar. Acordo, ver se é do interesse dele o acordo. Então, eu vou até, Caio, ler aqui a decisão do Consup hoje, né? Para ficar claro e não ter distorção de palavras ou fatos, né? Eu vou colocar como que o Consup deliberou. Né, eu vou até ler aqui, né? O Consup autorizou a reitoria a comparecer perante a reunião a ser realizada na próxima terça-feira. Essa reunião também eu consegui, né? Junto ao Ministério Público Estadual para externar a este a disposição da UNIG em realizar um acordo e colher do Ministério Público se ele sinalizará positivamente a tais acordos, vez que o Ministério Público é autor dos recursos especiais junto ao STJ. É o Ministério Público que está recorrendo, né? Se positivo, a reitoria retornará o tema ao Consup, ou seja, se o Ministério Público falar, não, eu estou aqui para fazer um acordo. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar o tema para o Consup novamente, e aí, se positivo, a reitoria retornará o tema ao Consup para deliberar os termos de acordo, a elaboração de uma minuta e a submissão à parte contrária, via Procuradoria Jurídica, para se chegar a um denominador comum, sem ferir a autonomia universitária, que é o que nós acreditamos, que nós podemos decidir pelo que fazer, e com a anuência do Ministério Público. Sem a anuência do Ministério Público, não tem como realizar. Sim. Mas, assim, ao que tudo indica, né, o Ministério Público ele deve anuir, até porque ele está pelo interesse, pode-se dizer, dos revalidandos, né? Esse pessoal, no caso, que almeja essa revalidação de forma simplificada, né? E o Ministério Público ele quer que ele pleiteia, no caso, dizendo, ó, a UNIRG tem autonomia sim para decidir, não é? Agora sim, hoje você teve uma reunião com o pessoal do Consup, que essa foi a decisão. Pois é, mas estavam lá os representantes do pessoal do Revalida aí? Não, eles não participam, não. Não, assim, mas então não teve nada de conversado com eles? Essa reunião vocês levarem... foram de portas fechadas, né? Não pôde participar, acho que nem vereador, né, doutor Ivanilson? Foram de portas fechadas, não teve
A presença de advogado... Não participamos, não. Decisão, é uma decisão que, quando se trata de colegiado, é assim que funciona. Sim. Concordo. Vai lá, Sim. o conselho delibera, trata e vamos tratar isso colegiado. E deliberou para o acordo, né? Isso foi mais tranquilo. importante, né? É essa construção que a gente queria lá atrás. Mas então não teve nada de conversado com eles para vocês levarem para o Ministério Público? Não, eu já tive uma reunião com eles anteriormente, mas o pleno, ele decide a situação da instituição. Então, assim, primeiro, né, eu já havia falado isso para os representantes da manifestação, da posição da ministra do STJ, que se tivesse um acordo, teria que o Ministério Público se manifestar no acordo. Então, aí hoje nós trouxemos isso para o Consup e o Consup deliberou nesse sentido. Pode fazer um acordo. Que pode fazer desde que o Ministério Público tenha anuência nesse acordo também. Aí, se o Ministério Público sinalizar, olha, vamos fazer o acordo, aí nós vamos trazer a decisão de novo para o Consup vai minutar a possibilidade de acordo. Como seria esse acordo? Aí o Consup vai minutar para poder mandar para o Ministério Público, para poder provocar a outra parte, que são os revalidandos, né? Então, decidiu nesse sentido. Mas eu acredito que vocês já devem estar conversando aí, né? Até para não perder tempo, no caso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Todo esse processo. Cara do céu, as coisas que... Parece que... Fiz direito. Não, eu tô fazendo direito por... Como que a gente fazia antigamente, aqueles cursos por correspondência, né? Uhum. Pô, cara, eu vou ter que submeter um acordo aqui, não é parte. Pega só qualquer condição do MP. Olha, eu não concordo com o acordo, mas desde que contenha isto. Eu vou até ignorar isso daí, porque ela não é formada em direito. Eu acho que ela está tentando contextualizar uma situação e acaba misturando muitas coisas. Porque parece assim, olha, Ministério Público, faz um favor para mim, ó, analisa para mim, é isso aqui que vocês querem, volta para cá. Ah, tá, não, eu volto para você. E vai, não é assim que funciona. Quais são as condições que o MP quer? Nós vamos validar com quais condições? Porque eu não posso inventar uma regra processual com decisões estabilizadas. Eu não posso mais fazer isso, normas para essas pessoas. Não existe isso. A não ser, no caso de eu estabelecer uma nota para os acordos judiciais. Mas com base na legislação que nós temos. Né? Agora, esse negócio de vou entregar para o MP ouvir se é isso que o Ministério Público quer. Pô, cara, ele fez os recursos, mas não é parte de processo para fazer isso, não. Mas eu acho que ela quis contextualizar a situação, mas eu precisava abrir esse parêntese. Porque quando foram provocar o Ministério Público aqui, e todo mundo ficou sabendo, o MP, opa, isso aqui não está mais comigo, não. Isso aqui já está lá em cima. Né? Eu vejo dessa forma, mas é mais juridicamente falando. Sim, tem coisa que eu vi nesse negócio aí, porque eu, de fato, eu lembro daqueles cursos de contabilidade por correspondência. A audiência que reclama, tem uma audiência que é ao vivo no Instagram. Sim. E muitas coisas que eles reclamam, que eles se manifestam, quando ela fala em colocar o MP no negócio, é porque o MP sempre se manifestou contrário a isso. Nem tanto, não. A primeira instância foi a favor. Como é se tivesse usando o MP de escudo para o MP negar. Na verdade, o Ministério Público, doutor, a primeira instância foi a favor da revelação, aí no recurso da remessa necessária, que foi no TJ, o AEC, o STJ, que ele foi contra. No TJ. É na parte Mas da é importante Procuradoria. observar nas teses jurídicas firmado o incidente de assunção de competência. As teses jurídicas, eu até entendo o Ministério Público. Veja que o Ministério Público não conhece os meandros disso daqui. Olha a tese jurídica firmada, fato consumado. Aí o tribunal firmou a tese a existência do fato consumado para essas pessoas com a liminar deferida a 30/6. Quando você lê a decisão, você percebe que a tese jurídica do Ministério Público no sentido de que como que eu vou firmar a tese do fato consumado de documentos que a instituição pode invalidar? Aí eu consegui entender os caras. Porque veja só, o fato consumado não há discussão sobre isso. O fato se consumou. Ponto. Acabou. Agora, eu estou analisando documentos. E se o seu documento não seguir as regras, seja de MEC, ou seja de nota técnica da universidade? Como que eu vou firmar a tese jurídica com base no fato consumado, das liminares até 30/6, se nem a documentação ainda eu consigo verificar se há toda a regularidade necessária? Sim. Aí eu consegui entender. Agora, a mesma tese jurídica do Ministério Público é a universidade tem autonomia universitária para o processo de revalidação.
ordinário exemplificado. Meu Deus do céu, isso é interpretação literal. É só você pegar o que está lá, literal, está expresso. Foi por isso que o desembargador disse, olha, universidade, faça o que é a sua obrigação e não transfira tal responsabilidade ao judiciário. Só que eu não quis assumir esta responsabilidade, que foi a indignação da Câmara de Vereadores, nossa, na interpretação das leis municipais, das normativas nossas, não foi autonomia universitária. A vida inteira foi a gente ouvir isso, o que eu quero exercer minha autonomia universitária. A vida inteira foi ouvir do Ministério Público disso. E quando eu tenho essa possibilidade, eu não o faço. Agora, eu não posso mais fazer isso agora, usar autonomia universitária, na fase processual que nós estamos. E aí eu tenho que ratificar várias coisas do que ela acabou de falar ali. Né? A gente não está analisando, não é da forma como está, mas é justamente o que levou na consequência processual. Levou o processo até hoje, né? O caminho hoje. do processo até Nossa, hoje. eu falo demais, eu vou até que hora aqui nesse negócio. Vamos lá, continua. Puxa aí. Só uma outra coisinha. Eu tô brincando, pô. Pode falar. Só uma atenção Uhum. pro pessoal que está comentando. Sim. Deixa eu olhar aqui. Da seguinte forma. Gente, quem falou aqui foi o Argemiro Soriano. Ele fala, gente, não entendo. Temos liminar, sentença, 2 IACs, STF, STJ. A pergunta que fica para eles é, o que está faltando mesmo? Não, assim, ó, eu respondo tranquilamente. A STF, a gente no STF, você tem a questão, várias decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à autonomia das universidades, né? Então, nós temos, inclusive, alguma coisa também em relação ao NIRG lá. Mas, se você observar que quando ela recebeu essas ações e remeteu ao STJ, e suspendeu todos os processos judiciais, eu posso responder o senhor que só tem eliminado, só tem a sentença confirmando a sua liminar, ou só tem o IAC, mas nós estamos num outro momento processual, em que o STJ está numa tendência de receber essa ação judicial. Julgar. Então assim, vocês têm toda a possibilidade, vocês têm uma legislação que ampara, só que agora, processualmente falando, nós temos um problema impedindo qualquer tipo de acordo que não venha desta forma do Ministério Público, com a anuência, ou com a permissão, ou com a concordância do Ministério Público, pelo momento processual que está. Eu poderia fazer um acordo judicial, ele seria discutível, ele até poderia ser discutível, mas agora, se a gente for colocar, e por cautela, eu faço isso agora, da forma como estão os processos, quando eu vi o sobrestamento de todos os processos judiciais, eu disse para todos, gente, agora vocês têm que aguardar, não tem mais o que fazer. Processualmente falando, não tem mais o que fazer. Nós temos bons advogados bons que nós conversamos desse revalidando, nós temos alguns outros advogados que tumultuam, nós temos outros advogados que criam caos em cima disso daí. Não adianta você fomentar, e os advogados sabem que processualmente falando, nós estamos meio que engessados. Nós temos que resolver isso. Ela citou o vice-governador, conversei com o Laurence, conversei com o Vanderlei Barbosa, falei com deputados estaduais, falei com deputados federais. Eu preferi não ir em nenhuma da reunião, mesmo sendo convidado por eles. Não preferi. Deixa eles resolverem isso tecnicamente, para que não tenha alguém. E eu não estou aqui representando a Procuradoria, eu já disse. Eu estou aqui representando as minhas manifestações no parlamento daquela cidade. Senão amanhã eles vão sair fuxicando por aí, falando que eu estava lá na qualidade de procurador jurídico. Eu estive lá no seu gabinete umas 2 ou 3 vezes. Sim. Eu estive no gabinete da vereadora Débora também para ver essa questão. Vocês, a Câmara, foi uma porta de entrada para a solução desse problema. Vocês querem que resolva, pelo menos os vereadores que eu tive contato. Sim. A questão hoje a UNIG entregou alguns diplomas, está tendo essa questão no STJ e hoje já teve a reunião com o Ministério Público e até agora não teve uma nota oficial da UNIG sobre o que foi discutido hoje no Ministério Público. Talvez hoje já até resolveu o problema. Nós estamos aqui discutindo alguma coisa e já está resolvido, talvez. Se foi talvez aceito ou não aceito, eu não sei ainda, a gente vai ter que esperar. Que traz a informação sobre o hoje, né? Qual é o comentário? Que é do Matu Laestic Júnior. Atenção, temos informação que na reunião, hoje o MP disse que não tem interesse em acordo. Suponhamos que essa informação seja verídica, como ficaria o posicionamento de vocês dois em relação a essa informação? Primeiro, eu não confirmo essa informação porque eu tenho conversado com pessoas que estão lá e ela não me respondeu ainda. Então, eu não estou falando que você está falando em verdade.
Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma informação oficial, até mesmo porque o Dr. Lucas falou que tem que esperar uma decisão. Uma da nota, universidade. alguma coisa oficial. Se ele foi contrário, os processos continuarão sobrestados, vamos esperar o STJ. Esquece isso aqui e vamos esperar a decisão do STJ. Vai ter o julgamento, caso se foi aceita uma tese, uma primeira tese. Vai dar baixa, o diploma vai ser entregue. Caso o acordo não foi feito, esperar o julgamento do STJ, que vai dar um parecer, possivelmente não vai ser contrário, vai ser a favor dos devalidantes, e até para as próximas turmas já vai ter um pensamento formado. Não vai ter mais essa questão de dúvida se pode, se não pode, se pode. E tendo agora é cobrar a pressa de julgamento no STJ para que seja trabalhar no julgado. STJ. Exatamente. Todo mundo mesmo doendo, e o tempo às vezes ele é bom, mas às vezes ele machuca. Não existirá neste momento, e nem será deliberado pelo Conselho Superior, porque eles já fizeram isso agora, quando pediram para que discutir a possibilidade de acordo, não o farão isso se não tiver decisão lá do STJ sobre isso. O que vai restar para todos eles, os revalidantes, pela via simplificada, é aguardar esse processo, e aí os competentes advogados diligenciar em Brasília para fazer isso com o menor tempo possível. Agora, para a segurança de vocês, a gente tem que deixar isso bem claro. É importante. Imagine que o STJ decida para isto, para manter o recebimento da documentação e a revalidação deles. Aí não haverá CRM, CFM, que vai poder rediscutir isso uma vez que o STJ tratou disso lá. Eu acho que vai ser o primeiro julgado do STJ sobre o assunto. Sim. Vai virar referência no Brasil ao NIG sobre esse julgamento. Né? Qualquer outra faculdade que venha abrir um processo de resolução simplificada vai ser com base nesse julgamento. Sim. Uma jurisprudência formada pelo STJ. Sim. E às vezes, quando o assunto é novo, todo assunto novo, no direito, o direito sempre ele é dinâmico, ele sempre vai mudando. E geralmente o STJ faz isso sobre qualquer assunto. Só respondendo o pessoal que está ao vivo aqui, essa informação até agora ela não é uma informação oficial. Tá? Não fiz acordo, então aguardo mais. Eu tenho outra informação, mas eu me reservo o direito de falar qualquer coisa. Ok. Não, senhor. O dele é iPhone. Não tem problema não. Você vai comentar aqui. Vai comentar isso aí? Contra a manutenção do trânsito. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É só do parecer jurídico. Onde eu falo do parecer jurídico. Que é o procurador se absteve de decisão. Isso. Logo depois... Deixa eu abrir um parênteses sobre isso daí. Primeiro, não teve imposição nenhuma, tá? Ao contrário da reunião, uma outra reunião que foi encabeçada por ela e algumas pela senhora reitora, lá na sala de reuniões da Fundação NIRG, numa formação muito estranha, em que você chama só a procuradora-geral e, de repente, com as teses já formadas por outras procuradoras jurídicas, e o pior de tudo isso, a falta de respeito deles com o Dr. Bruno, um excelente advogado, um grande procurador jurídico, aonde ele não poderia se manifestar em processo envolvendo revalidação simplificada, como se não analisasse as normas da universidade. Então, vamos calma. Tá, o parecer jurídico está aí, muito bem fundamentado o parecer jurídico. Eles sequer quiseram analisar a fundamentação do parecer jurídico. Eles estavam com a ideia bem formada. Você podia pegar o parecer jurídico de ministro do STF, de advogado que milita em terceira instância, e eles permaneceriam da mesma forma. Mas pelo menos a UNIR cumpriu com a obrigação dela de entabular um parecer jurídico técnico. Se a outra colega, se ela decidiu pedir vista, ela poderia depois manifestar seu voto contrário. Igual na reunião que não comunicou nada com ninguém, que eles votaram pela existência, manutenção do trânsito julgado, sem manifestar uma pauta antes para a Procuradoria Jurídica. Diferentemente agora, lá foi tudo boca, verbal, tácito. A Procuradoria fez de forma expressa no seu parecer jurídico. Agora, se eles não concordam com o parecer jurídico, por que eles não pediram que a advogada que votou, se absteve, ou que votou contra, emitisse um parecer contrário? Não tem isso. Interessante, né? Parecer jurídico não serve, mas você não tem nenhum outro parecer jurídico. Geralmente nos votos não é assim que funciona, eu voto favorável, mas voto pela divergência. Cadê o voto pela divergência? Mesmo em outro prazo, para que eles pudessem deliberar sobre isso. Mas não, preferiram foi ignorar. Então não foi imposição de forma nenhuma, nós só honramos
Todos os procuradores têm as mesmas atribuições, mesmo salário base. Então, todos eles conhecem a legislação nossa e não tem por que eu excluir procuradores de votação em matérias importantes no âmbito da Procuradoria Jurídica, coisa que eles fizeram. Sim. Era isso. Entendi. Não tomou nenhum lado. Sim. Desde quando começou a discussão, em rodas que eu chegava e esse assunto era tema, e é muito difícil você escolher um lado dessa situação, e escolher um lado, no caso, fundamentando-se, né? Porque realmente existem pareceres jurídicos que são favoráveis, pareceres jurídicos que são contrários, posições de outras cortes que são favoráveis, né? Sem ser a nossa aqui, da nossa vara da Fazenda Pública. Então é algo muito complexo, e sem falar nesse critério da UNIRG, né, de ser uma instituição sui generis antes da Constituição. Então é algo muito complicado, né? A Rebeca Fernandes comentou aqui, doutora, Já falamos sobre isso. a Procuradoria Jurídica da instituição já disse que não há necessidade de manter esse trânsito em julgado. Ela falou que tem 2 documentos. Eu expliquei já, e também o parecer da Procuradoria é opinativo, né? Agora a decisão está com o Consup mesmo. Tem algumas perguntas que a senhora já respondeu, mas eu vou tentar ler aqui novamente. Porque o Ministério Público tem que decidir, sendo que já está mais que claro que ele sempre tentou nos prejudicar. Então, gente, é igual já me fizeram essa pergunta outra vez. Se a própria ministra do STJ... Tem um advogado que ele foi na contramão de todos os Ctrl-C e Ctrl-V dos outros advogados. Todos. Ele não foi no sentido de fazer isso daí de cumprimento de sentença, não. Ele foi no sentido de pedir de reconhecimento da revalidação simplificada. Só para reconhecer, o judiciário reconheça o procedimento pela revalidação simplificada. E o acordo transitou lá. Uhum. Entendeu? Ele não foi obriga-se a... Não, ele não foi, não. Eu só quero que você reconheça que o processo é pela revalidação simplificada. E tanto aqui a sentença foi desfavorável e ele conseguiu a reforma em acordo em segunda instância. Se eu não estiver enganado, hoje são que dia do mês, gente? 18, 19? Hoje é dia 19. Eu acho que é próxima semana o último prazo que a gente tem do MP sobre isso. Se vai recorrer, a gente não sabe. Mas até a presente data não tinha nenhum recurso sobre isso, não. Eu achei interessante a tese do advogado levantada nesse sentido, e eu acho que ela foi no sentido de tudo aquilo que eu já tinha lido sobre esse negócio. Tá? E mesmo a gente manifestando defesa aqui e o juiz aceitando, a decisão foi reformada em segunda instância. E eu acho que, igual eu ouvi comentário, que lado fica? Não tem lado aqui, tem um correto. Correto é a revelação simplificada. Hoje o lado da reitora do Consup é esse. Hoje os processos estão sobrestados, já repetimos isso aqui várias vezes. Agora o que nós temos é saber o que aconteceu com esse acordo, que ninguém que foi hoje, né? Que hoje está aguardando uma nota sobre o acordo. Seu acordo oficial. Ou esperar o TJ, né? Ou, desculpa, o STJ. Mas pronto, pode passar. Para ver se de fato a amigo vai falir ou não. Mas eu também entendo que isso, né, não vai acontecer em função dessas ações, que elas não podem não prosperar, mas isso aí é com o jurídico, né, mas cabe à instituição, né, defender isso daí. Isso aí é bom, é importante a gente ressaltar, porque nós escutamos muita coisa. Se você for ouvir alguns advogados, os advogados ficam doidos. Tem advogado que fala muita coisa aí, fala muita coisa que não é a correta. Né? Tem advogados falando que vai ficar milionário com a responsabilização da UNIR, que vai quebrar a instituição. O que processualmente errado nós estamos fazendo? Eu posso não concordar com o critério, é diferente. Eu poderia concordar com a autonomia universitária depois do IAC resolver de todo mundo. Ótimo, concordo. Processualmente, nós vamos ser responsabilizados porque o tribunal decidiu suspender os processos. Então, eu acho que os revalidandos, e a gente sabe que a angústia é muito grande deles, mas a gente tem que dividir o pedido deles de outras implicações jurídicas que são aventuras jurídicas que nós nem sabemos o que é um Ministério bem definido. Tá? Então, nesse fato, eu concordo. A gente pode ser prejudicial enorme. Pode trazer muitos prejuízos para a universidade? Pode. Mas todas as ações também poderão ser arquivadas. Então, a gente não vai criar essa discussão. Aquela coisa, quem entra com a ação pode perder ou pode ganhar, né? E tem que decidir, ninguém já entra ganhando uma ação, tem só que ponderar
que tem a sucumbência, tanto pela sucumbência Da de parte ganha, quanto autora de quem e a parte perde. ré. Nós temos o princípio da causalidade, que é bem definido no tribunal nesse sentido, aonde você está invertendo sucumbência. Ou seja, o advogado que ganha aqui perde lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Aí é outra coisa, hoje o direito tem a justiça gratuita, né? Pessoas que não têm condições financeiras para pagar com o processo. O médico, ele tem condições. E a Unic também tem condições. Mas os colegas advogados que eu conversei, eles não querem isso. Sim. Eles querem que resolva a situação, né? E Tem uma vai pergunta resolver, que eu vai recebi, resolver. Sara, no Vamos lá, Instagram, Rudi. que eu tô... Assim, ela é de um cunho mais pessoal, sabe? Então eu fiquei meio receoso de fazer essa pergunta ou não. Você ficou sabendo de 6 suicídios que aconteceram entre os revalidandos? Então, eu vou até falar desse suicídio. Foi bom você trazer, porque tem algumas notícias que estão sendo veiculadas que não procedem. A exemplo de um dos suicídios, que inclusive foi noticiado em um dos sites aqui de Gurupi, que uma mãe colocou lá que o filho dela se matou em função da revalidação na Unig. E nós fomos Deixa eu só fazer uma apurar, observação o sobre menino isso. morreu Eu acho afogado. que você vai sendo levada pela reunião, mas quando fala um tema desse, não que é bom falar sobre isso. Principalmente da forma como ela coloca. É muito triste. Independentemente da forma, eu vi até um servidor da Unirg falar que não foi nem suicídio, foi afogamento. Cara, você vê a mãe falando, né, que o filho suicidou, sabe? E eu não posso falar nem com esse tom de... Eu não sei se é deboche, se é ironia, se é desprezo, mas quando você fala sobre isso, eu acho que você tem que tratar com mais seriedade. E mais respeito às E mais famílias, respeito, e isso não... Ah, é bom falar sobre isso. Não é bom falar sobre isso. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? Eu conheci pessoas que elas se suicidaram, não foi por revalidação de diploma, foi de não se reconhecer sexualmente, o cara foi lá, suicidou, isso é muito triste. Tem cara N novo. causas, né? Então, É assim, verdade. eu fico triste todas as vezes que eu falo e que a gente discute isso. Então, não é bom falar sobre isso. Eu nem quero falar sobre isso porque eu não queria estar no lugar dessas famílias que perderam seus familiares. Sim, sim. Pode até pular isso daí, que eu não quero nem ouvir a justificativa dela. Com suicídio, é ruim a gente ser acusado de suicídio quando não... Gente, é o seguinte, você pode falar... Agora, claro, só pontuar, deixa eu só permitir pontuar nesse particular aqui para me complementar, nada justifica, tá? Todo mundo tem problema. A gente não sabe se o problema dessas pessoas era apenas revalidação de diploma, ninguém sabe o que está por trás. Eu conheci um que ele fez cirurgia bariátrica, revalidando, cirurgia bariátrica, depois que ele fez, ele chegou a falar para mim, eu já não estava bem, isso fez piorar. Então a gente tem que só ponderar isso aí para dizer assim, olha, foi tudo revalidado. Isso foi um somatório de fatores na vida dessas pessoas. Porque você enxerga uma possibilidade na frente. E para muitos, mas muitos que eu falei, mas muitos mesmo, porque eu e a minha assessora, a doutora Josiane, eu falei assim, Josiane, eu gosto de responder a todos. E o direct tinha coisa demais, eu respondi quase todas, até a hora que eu não consegui mais dialogar com tanta gente. E eu falei para uma assim, que ela estava falando sobre isso e acusando muito a Sara, e eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta para você? Ela falou assim, e escrevendo, né? Pode. Se não fosse a Unirg, você tinha possibilidade de conseguir a revalidação? Não, já tentei 5 vezes. Então está mais perto de você resolver aqui na Unirg do que você tentar em outra universidade. E se não fosse a Sara, a equipe, essa universidade, nem o sonho da revalidação você tinha. E ela foi tão sortuda que ela foi daquelas que transitou em julgado. Que pegou o diploma. Que tava, depois disso que eu fiz o texto para ela, ela de fato reconheceu. Então a gente tem um reconhecimento das pessoas que passaram por aqui. E a gente tem a apreensão de tantas pessoas que passaram por aqui e que o somatório de problemas e os problemas que elas vivem e o sofrimento dessas pessoas levam à tomada dessas decisões, o que é muito triste para todos. Sobre essa questão do suicídio, eu não tive contato com a família desse aluno, desse médico revalidado, né? Mas a questão do suicídio talvez é a depressão, que é a doença mal do século, né? Eu acho que é a doença que assombra, que cada dia mais vai aumentando. Exatamente. Não pode jogar isso nessa Eu tinha que conversar com a família, ver o contexto da história, para ir. E outra coisa, ninguém está acusando ela de nada, de alguma. E ela também não é responsável pelo suicídio de ninguém também, não. Você acha que a Unig vai querer continuar com a revalidação? Então, o pessoal tá meio que me pressionando para lançar uma... Dá uma pausa aí, já, dá uma pausa. sabe? Assim, Sobre a Unig, se ela vai continuar revalidando ou não. Na minha opinião, o dinheiro que a Unig ganhou,
o dinheiro que a Unig pode vir ganhar e a referência que a Unig pode virar não em Gurupi, na América do Sul, é muito grande. Hoje é 3 faculdades do Brasil. Uma delas hoje é a Unig. Hoje você ir na Argentina, você ir na Bolívia, você ir no Paraguai, você ir em Cuba falar faculdade Unig, todo mundo conhece. Pela maioria, pela revelação simplificada. Eu acho que a Unig tinha que ser exemplo, Ivanilson. Não, no Brasil. Não, mas a gente vê que eu disse isso, que a Unig se transformou na maior instituição revalidadora. Isto, eles estão de parabéns. Estão de parabéns. Não é só ela, não. A comissão, porque tinha todo um grupo de pessoas que estavam lá, teve seus erros na elaboração e deixou essas brechas, deixaram, e não vamos discutir mais sobre isso, tá? Mas quem está no processo de revalidação pela via ordinária, estão lá fazendo a complementação deles, logo, outubro, se não tiver enganado, agosto, setembro, outubro, serão médicos. Já pega o diploma. Já apostila, já pega e já vão exercer a sua profissão. Né? Então, assim, se você tivesse se não tivesse esses erros de interpretação jurídica, ou o judiciário tivesse intervido nisso daí, nós tínhamos essas 100 e poucas pessoas concluindo o seu curso agora. Então, a gente vai estabelecer, agora ela pode falar que é uma decisão dela, se ela vai fazer isso ou não, bem pensado o que você está falando, porque a grande discussão nossa, ela parte também do sentido financeiro. Durante muito tempo, essa universidade está parada em relação aos cursos de baixa demanda. Parada mesmo. Inclusive, o próprio Conselho Superior, que nunca quis se manifestar sobre isso, tá? Nos cursos de baixa demanda. Então, você tem empresas, se você transformar a maioria dos cursos universitários hoje da nossa instituição, são empresas falidas, porque ela tem uma despesa maior do que a sua receita. E o que fez nesses últimos anos para isso acontecer? Isso nada. Então, a revalidação de diploma trouxe um certo equilíbrio financeiro para essa instituição. E isso pode acontecer, igual você falou? Pode, tá? Mas desde que você faça isso, agora aprendendo com tudo isso que você fez, para que você não possa incorrer nesses erros e nem nessa intervenção do judiciário para nesses processos, porque o judiciário também não teria tanta paciência para isto, né? Mas, enfim, eu espero que ela faça isso, né? Para a universidade é muito importante. É muito importante. Sim. Doutor, a reitoria levou ao podcast que ela tem caixa para bancar ações de reparação de danos. Na sua opinião, a fundação está preparada para enfrentar 2.000 ações de reparação? Nós estamos preparados para enfrentar 10.000. Porque quem faz isso daí somos nós. Nós temos situações que nós precisamos analisar aqui. Por que a Procuradoria Jurídica... E acho que ninguém nunca fez essa pergunta. Eles fizeram no Consul. Por que a Procuradoria Jurídica não recorreu das ações? Por que nós, em 21 de dezembro de 2020, em 10 de dezembro, 10 eu não sei a data correta, mas em dezembro de 2021, por que nós recomendamos que a gente pudesse estabelecer a nota técnica de como seria feito esse recebimento e não entramos recorrendo das ações? Porque as nossas próprias normativas, elas eram contrárias a nossa intenção e a delas inicialmente de ser só pela via ordinária, as nossas normativas, mas somado com aquelas do MEC. Tá? Por isso que o judiciário deferiu essas liminares. Qualquer ação que você fizesse, você perdia honorário em primeira, como você poderia correr risco de perder honorário em segunda instância, mesmo em sede de mandato de segurança. Tudo bem. Era mandato de segurança, tudo bem. Tá? Vamos discutir sobre isso, sobre questão de honorários. Mas nós não tínhamos matérias para que a gente pudesse dizer assim, ó, nós tínhamos um dispositivo lá, um só, em uma das resoluções dizendo que a nossa via escolhida era o procedimento ordinário. Isso está bem expresso, como a magnífica reitora diz. Só que outras normativas nossas fizeram com que o próprio judiciário interpretasse de forma diferente. Tá? Então, se nós estamos preparados para enfrentar as 2.000, eu espero que não seja necessário. Eu espero que vocês tenham a revalidação de vocês. Mas quando vocês fizerem isso, chame a responsabilização também do judiciário, porque quem decide nos processos são eles. Quem suspendeu os processos foram eles. Eu estou criando conjecturas em futuros processos, que eu espero que isso não aconteça. Não é bom para vocês. E para nós, procuradores, tendo 1.000, 2.000, 3.000 processos, dependendo do caso, nós recorreremos de todos eles. Mas estamos preparados, nós estamos. Estamos lá para isso. É obrigação nossa. E às vezes a questão, doutor Ivanilson, que é um processo que você pode ganhar ou você pode perder, né? Pelos dois lados. Aí tem que tomar cuidado com a ação judicial, porque hoje vocês estão com título de médico. Tem as ações temerárias. As ações temerárias têm a sucumbência. Tem. Né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês constituirão bons advogados,
né? E manejar as ações corretas, mas nós estaremos lá à disposição. Uma hipótese, vou dar exemplo, os revalidantes ganham uma ação indenizatória, ou pode perder, vamos na hipótese que ganhem, será indenizações milionárias. Outra hipótese, perdem ações, serão ordinários sucumbenciais milionários. Sim. Também, né? Mas respondendo o colega, vai se resolver. Já esperaram até aqui, vai se resolver. Esse ano ainda resolve-se isso. Eles falam que eles estão amarrados na Unig, porque assim, quando você está fazendo um processo de revalidação, você só pode fazer naquela instituição, com exceção do ordinário do INEP do governo federal, que não causa concomitância. Só que se o revalidando quiser entrar em outra universidade que está com processo seletivo aberto de revalidação, ele pode pedir desistência da Unig. Uma vez protocolada a desistência, ele é liberado para concorrer em outro processo. É importante falar isso. Ele pode desligar da Unig. Pode, então. ele tem que emitir o termo de desistência. Isso aí é uma norma técnica do MEC e do Conselho Nacional de Educação. A questão não é desistir, são pessoas de famílias humildes que deram a vida, que deram o sangue, um sonho de fazer medicina e pagaram 3 mil, 4 mil reais para a Unig. E se ele for entrar em outra faculdade, vai ser uma nova taxa. E ninguém hoje tem mina de dinheiro para ficar pagando e desistindo da via simplificada. A questão é, a Unig pegou a via simplificada, foi feita a inscrição e tem que finalizar. Porque o que impede é as reduções do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Realmente não posso fazer duas vias simplificadas. Por exemplo, uma na Unig, a outra no Maranhão. Mas a questão é, se eu entrei na Unig, tem que ser resolvido na Unig de forma rápida e célere. O princípio da eficiência, o princípio condicional. E ninguém tem fábrica de dinheiro para ficar entrando em várias faculdades também. É isso que ela tem que entender, que tem pessoas carentes e tem outras pessoas melhores já de condições. Mas mesmo aquelas pessoas que têm condição financeira não podem ficar rasgando dinheiro. É isso aí. Talvez as pessoas estivessem ou estejam esperando que a Unig fosse resolver seus problemas mais rápido, né? Talvez seja isso. Mas eu vejo isso muito temerário, essa manifestação dela. Até mesmo porque eu posso desistir do processo. E se eu desisto do processo, é com ou não devolução do valor pago? Exatamente. Ah, não, você pode desistir, mas o seu dinheiro fica. Oxi, mas aí é muito bom, né? E aí? Como ela mesmo respondendo o vereador na Câmara, e se a Unig tivesse que devolver tudo isso, de onde sairia o dinheiro? Não, quem sabe disso é a presidência. Não é assim que funciona. Tá? Então, assim, eu acho isso, como você mesmo falou, as normas estão bem aí para que possam ser interpretadas. Eu só não partiria para esse caminho que ela disse. Essas pessoas estão lá? Estão. Muitas delas têm recurso, mas a Unig reconheceu como aptos os documentos dessas pessoas, pegou o dinheiro da inscrição, levantou esse dinheiro, utilizou para muitas coisas, e ela precisa entregar isto. Só que nós estamos repetindo a mesma coisa sempre, porque agora não nos compete mais entrar nesse mérito. Ela acabou de falar que é o Consup. Que bom que ela devolveu isso para o Consup. Agora, eu acho que essas pessoas, elas têm esse problema. Tanto que você falou, os dois problemas, que é o dinheiro, que não é fácil você passar, ou desistir do processo. Agora, ela tem que entender que ela não pode usar alguns termos como desistir de processo sem saber quais serão as consequências dessa desistência do processo. Darei um exemplo processual para vocês. Já que vocês são excelentes advogados, uma ação judicial de 100 mil reais. Quando o advogado não perde, né? Quando o cliente percebe que vai perder, o advogado fala assim, vamos desistir da ação. Aí o cliente fala, vamos desistir. O advogado peticiona. A grande pergunta é, na desistência, há aplicabilidade de honorários comerciais? Na desistência, não. Claro que sim. Na desistência. Na desistência. Eu desisti do processo judicial. Eu entendi errado. O juiz... Opa, sucumbência. Não, desculpa, doutor. A sucumbência, claro, sim. Sucumbência. Desculpa. Então, se o advogado da parte... Opa, beleza, não vou ter que trabalhar e ainda vou ganhar dinheiro. É assim que funciona. Na desistência, retorno com todo respeito. Eu acho que a senhora poderia até aceitar, mas nós teríamos um problema financeiro que a senhora tem que tomar essas decisões junto com a fundação. Eu entendi. E acho que é um grande problema envolvendo a universidade é que eu quero tomar decisões pela fundação e a fundação toma decisões pela academia. E não é assim que funciona. Eu entendi errado. Realmente tem a sucumbência sim, tá? Mas é só para fazer uma comparação aqui para vocês. É muito fácil eu pegar e falar assim, olha, eu vou ser bem sincero. Eu, presidente da Unirg,
Sabe quanto que é que eu gastava desse dinheiro para pagar alguma coisa? Nenhum centavo. Esse dinheiro depositado desses 3.000 pessoas. O 1.200, eu resolvi 1.200, eu gasto dos 1.200. Mas tem 1.800 esperando, o dinheiro está depositado em conjunto judicial até resolver isso daqui. Se você pegar, eu estava lá no... Mas, enfim, lá eles decidem, eles sabem de tudo, então... Eu estava lá no acampamento, doutor. Aí eu entrei, doutores, invalidados, né? Entra aí na plataforma da Unig para me ver uma coisa. Eles logaram na plataforma francesa, pede o senha, o login, logaram. Lá está, revalidados. Revalidado, nem é revalidando. Quer dizer que a própria plataforma da Unig fala que ele já está revalidado. Aí como com a plataforma que já fala que está revalidado e não entrega esse diploma? É essa a questão. A gente entra na outra questão jurídica, a questão do processo, que já foi demonstrado. Mas a própria Unig reconhece como eles estão revalidados. Sim. Se você olhar lá na plataforma, de cada um tem seu login e sua senha. Não, mas eles são revalidados mesmo. Essa documentação foi aceita. Aceita? Eu tenho só um critério a resolver, que é o critério do trânsito julgado para resolver isso processualmente. Mas o que a gente deseja é que, de fato, esses últimos dias tenham notícias boas, ou se for notícias ruins, vamos passar essas notícias ruins em casa. De hoje para amanhã, né, a gente vai ter alguma nota oficial da Unig sobre esse possível acordo com o Ministério Público, né? Tomara que dê certo, né? Vamos rezar e vamos fazer isso tudo. Eu acho que qualquer pessoa que é de Gurupi, que é da nossa região bairrista, igual o Japa comentou anteriormente, formado na Unig, eu também formado na Unig, Moisés, e assim, a nossa família também, né? A gente quer o bem da Unig, né? Quer que a Unig prospere, cresça, assim como a nossa cidade. Com certeza. E esse é o nosso desejo. E também o meu desejo é para que os revalidandos, que a decisão seja positiva para eles, que eles possam conseguir. É lógico que eu também tenho preocupação quanto à questão da capacidade, mas eu também confio na Unig, confio que se há um apostilamento, eu acredito, e esses processos, e a justiça entende como correto, eu acredito que eles têm sim capacidade e quero o bem aí da galera que possam, né, ser empregados, e o Brasil está precisando de médico mesmo, não está precisando é de mais cubanos aqui, né? Quando tu começa a falar, eu já sabia. Porque a Eu galera concordo. Mas enfim, eu até pensando aqui se eu iria comentar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que o rapaz ali, ele foi bastante feliz nos comentários dele, talvez por ignorância, por desconhecimento. Nem sei qual a profissão dele, ele é formado na Unig, mas não sei qual a profissão dele. Imagine se ele, na profissão dele, fosse julgado como ele acaba de julgar as pessoas que ele acabou destacando. Colocar em xeque a formação dessas pessoas é muito subjetivo. Nós não estamos aqui no campo da subjetividade, nós estamos aqui tratando de uma situação bem pontual. Essa instituição analisou a documentação e considerou essas pessoas aptas. Analisaram os currículos dessas pessoas, o diploma, a formação dessas pessoas. O interessante, para dar uma resposta para esse rapaz, Caio, né, o nome dele, na época da Covid, era um cubano que era o chefe da UTI aqui. Quem cuidava das pessoas doentes aqui era um estrangeiro. Foi formado aqui não, foi formado fora. Aqui, no nosso município, na nossa UBS, quando não tinha médico formado nessa universidade aqui, eram eles que atendiam as pessoas carentes. Talvez o senhor nunca utilizou uma unidade básica de saúde. Quando era atendido por um cubano que atendia na UBS do setor Casego, amado pela população, muito mais do que outros profissionais que passaram por lá. Justamente porque o foco dessas pessoas são a atenção básica, que é a unidade básica de saúde nossa. Não é a UPA, que é porta fechada, né? São as portas abertas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muita calma. Seria, para efeito de comparação, seria interessante, né, que as universidades escolhessem, que o Conselho Federal de Medicina adotasse o mesmo procedimento da Ordem dos Advogados do Brasil, para, já que está analisando a técnica e a formação, e começasse, inclusive, médicos que vieram me criticar, do hospital regional, médicos do município vieram me criticar. E eu falei que seria muito interessante que o Conselho Federal de Medicina fizesse teste de avaliação dos médicos formados, que eles fossem considerados bacharéis, sem CRM, igual os bacharéis em direito são. E só tem inscrição na ordem quem tiver competência de passar no exame da ordem. E tem que estudar pra caramba. Seria muito bom, já que a gente avalia as universidades de forma subjetiva, vamos analisar agora as universidades pela aprovação em um processo
complicado, igual o processo da OAB Federal, em que nós, advogados, somos obrigados a submeter a eles. É muito fácil criticar quando você não está no lugar das pessoas. Agora, se coloque no lugar deles. Eu não posso analisar sua competência se eu não te conhecer como profissional. Eu não posso analisar de vocês. Eu preciso saber se você é competente quando você, de fato, exercer sua profissão. Agora, você falar com a pessoa que estudou anos a mesma matéria, e só para dizer para ele que a mesma cabeça que ele tem, eu tenho. O mesmo cérebro que ele tem, eu tenho. Os mesmos membros que eu tenho, eu acho que também ele tem. E a mesma anatomia humana que é estudada aqui no Brasil, é estudada em qualquer outro lugar. Inclusive nos nossos médicos profissionais que estão fazendo cursos no exterior. A anatomia humana é diferente, o que eles vão estudar. E o que eles são protocolos para determinadas situações envolvendo determinadas doenças. E nós vimos isso ontem no Fantástico em relação ao Alzheimer. Então, assim, eu só quero que a gente, para julgar alguém, a gente tem que estar no lugar da outra pessoa. Sim. Né? Então, assim, não é cubano, não é quem formou na Argentina, não é quem formou no Paraguai, não somos do processo de revalidação simplificado, muito menos de revalidação pela via ordinária. Eu acho que todos estão aí seguindo as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação. E a regra do Ministério da Educação nas resoluções são regras de revalidação simplificada. A exceção é a via ordinária. Nós não fizemos a escolha pela exceção. Tá? Pela regra, desculpa. Porque pela regra deveria ser simplificado. Nós fizemos a escolha, a UNIC pela exceção. Mas, obviamente, você não pode julgar as pessoas pela formação e nem pela cultura e nem pela nacionalidade dela. Tem muitos bons advogados, tem péssimos advogados. Tem muitos bons médicos da UNI, mas tem péssimos médicos dessa universidade. Tem muitos bons profissionais da USP, mas tem péssimos profissionais da USP. Então, é nesse sentido que eu acho que esse tipo de comentário eu acho necessário, independentemente do ambiente e de onde você esteja. A questão também não é nem a nacionalidade, igual você falou. É uma formação, pessoa, local, a formação. É um ser humano que tem que ser respeitado, independente de onde ele nasça ou queira viver. Eu acredito que se eu for para a Europa, algum dia morar na Europa, e ser criticado por ser brasileiro, seja achar superior a mim... Aí é xenofobia. Xenofobia, entendeu? A questão eu devo ser respeitado em qualquer lugar do mundo, independente da minha nacionalidade. Isso aí que eu prezo, né? O respeito pelo próximo, né? E ser humilde também, né? As pessoas têm que ser humildes. De querer não julgar as pessoas, se colocar no lugar dela. Que não está precisando mais de cubanos, eu acredito que a gente precisa de todo mundo, né? Independente de qual é a nação. Se você é cubano, se você é africano, se você é americano, se você é brasileiro, se você é boliviano. Eu acho que a gente precisa de todo mundo, né? Um mundo mais unido é melhor. A questão é, mesmo esses médicos que estão nesse processo, eles estão atuando alguns pelos mais médicos. É um programa do governo federal que eles estão atuando. Quer dizer que uma hora eles podem atuar. E também na época do coronavírus, a pandemia, aquele auge também. Eles mesmos, sem ser mais médicos e nem diplomas revalidados, eles puderam atuar com decisões de liminares também. A questão é que tem hora que pode atuar e tem hora que não pode atuar. Tomara que isso se resolva, que a gente tenha uma resposta boa de hoje para amanhã sobre o acordo do Ministério Público. Caso se não tiver também, vamos dar a notícia que deve ser feita, independente de qual for a resposta, e que se for a negativa, que o processo logo no STJ seja julgado e vira um exemplo para outras pessoas que querem entrar com o processo de revalidação simplificada. É isso aí.